Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Simétricos. Hoje temos presença ilustre do nosso grande amigo Mércio e vamos falar de temas importantes como política, relações internacionais e coisas da vida dos homens. Gostaria de agradecer primeiro ao Mércio por ter aceito o nosso convite. Já era um convidado muito esperado aqui do canal, porque ele é uma das grandes mentes jovens que Angola tem e que nós, como simétricos, tivemos o prazer de conhecer e agora de sermos amigos. Então não podíamos deixar de mostrar aos nossos subscritos, ao pessoal que nos acompanha e ao mundo ao geral o quão espetacular ele é, e é isso, vocês próprios vão notar por vocês. Também, como sempre, Bruder Torres, presença ilustre aqui do canal. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Todos já me conhecem, então o mais importante aqui é o convidado. Agradecer também ao Mércio pela presença. Alguém que eu admiro muito, desde que conheci, admirei muito pela sua capacidade impressionante. Então acho que todos devem ter também essa oportunidade de ouvir uma mente como ele. Então, mais do que tudo, vamos deixar o Mércio se apresentar. Mércio, por favor, se apresente. Quem és? O que é que fazes? Quem é o Mércio? Bom, primeiro, chamo-me Mércio Norberto Cossi. Geralmente as pessoas gostam de chamar-me pelo Mércio, ou Cossi, ou Norberto. Sim, nunca todos na mesma linha, né, os três. 24 anos de idade, natural do Zaire, Soio, mas nascido em Luanda. Né? O que eu faço? Sou atualmente auxiliar administrativo da Embaixada do Brasil em Luanda, um agente consular e também estudante, atualmente pesquisador. Já posso dizer que sou pesquisador porque tenho algum artigo e alguns que estão por vir, e pesquisador principalmente em questões de ciências sociais, de relação entre América do Sul e África, ou simplesmente Angola, de questões que envolvem relações internacionais, de colonialidade. O que é que eu mais tenho que dizer? Assim, fazer introdução é sempre algo... Mas já difícil, já é uma grande introdução, não é para muitos é uma introdução como essa. Mas eu gostaria de saber, antes de começarmos nos temas mais picantes, digamos assim, eu gostaria de saber de onde é que começou o teu interesse pela área de estudo que estás a fazer agora, ou que te dedicaste ao longo dos últimos anos? Bom, eu acho que isso tem muito a ver com a questão de que quem faz o médio em ciências econômicas e jurídicas e tem um domínio em várias áreas, porque eu sempre tive em geografia, sempre gostei de geografia, de saber como é que são, qual é a diferença entre os países, a proximidade e tudo, história e um pouco de economia e direito. E quando a gente chega ao ensino superior, tem essa constelação, cria uma divisão e não dá uma especialização do que vais fazer. E eu acho que o curso de Relações Internacionais, nós brincamos assim, é um curso para quem não tem uma decisão própria do que vai fazer, mas quer fazer tudo de uma vez. Então isso criou uma facilidade com que eu fosse para lá, com que eu prestasse mais atenção a esse curso, tivesse uma preparação assim mais prévia antes de estar lá, né? E também por isso, o resto veio a seguir. Assim, no momento que a gente já está na universidade, a fazer a universidade, a conhecer que relações internacionais é muito além da pré-ideia que a gente tinha, é algo muito mais avançado, é algo muito mais, assim, uma dimensão. Eu acho que quem faz relações internacionais tem uma possibilidade de aprender sobre muita coisa, porque é um jogo de cinturas e, assim, para quem tem uma intuição enciclopédica, eu acho que vai ser sempre essa, né? Vai ser sempre essa escolha. Graças a essa ideia enciclopédia que a gente tem de aprender tudo, está aberto a tudo, a todas as invenções que o mundo traz, né? Por isso, como é que foi a tua experiência durante esses anos de formação? Boa, eu acho que assim, foi muito boa e se calhar eu digo extraordinária, porque o meu primeiro ano foi muito fixe, porque eu já entrei com uma disposição que fez com que a gente encontrou um recorde assim, de relações internacionais, que a maior nota era 18, era 17, 18, e a minha mínima era essa, era a mínima eu tirar 18. E foi excelente porque aprendi muita coisa, conheci muita gente,
deu para aprender muito sobre os outros países. E do primeiro ano até o quarto, eu acho que foi sempre assim, sequencial, de ter as maiores notas, de participar em vários projetos que incluíam as questões de trazer outras pessoas próximas. Então, eu acho que o legado, talvez, que eu deixo da universidade é de inclusão social e também de livre acesso à questão de relação educação, porque nós nunca cobrávamos. Então, era isso. Eu acho que foi magnífico e, porque ainda não terminei, falta defender, mas dificuldades eu não tive tantas. Né? Talvez no final, quando já não tinha desafios. Então, isso, né? Então, qual é o segredo para ter uma jornada acadêmica tão boa como a tua? Bom, a minha foi sempre... Assim, eu tenho uma crença na ciência, até hoje, né? Até no trabalho. A minha forma de trabalho é muito diferente. Tudo precisa ser científico, é muito distante da intuição, né? As coisas são porque você consegue provar que isso é. E isso aqui foi sempre alguma coisa que marcou uma diferença. E esse segredo foi sempre... Eu gosto sempre de questionar porque que as coisas são. E a gente viu há pouco, né? Eu faço sempre perguntas. E para mim as coisas, quanto mais perguntadas são, se resistem àquilo, então são... Pronto, é aquilo. E se consegue comprovar que aquilo existe porque é isso, então é. E essa ideia vem muito em função disso. O segredo é sempre perguntar. E para responder você precisa pesquisar mais, e ter sempre a ideia que a gente sabe muito pouco, que há muita possibilidade sobre isso. E o segredo foi isso, né? E aquilo leva a livros, leva a muitas pessoas que também investigam e que dá para aprender com elas também. Então o segredo não foi só estar aferrado à universidade, foi sair muito da universidade, voltar às vezes, conhecer muitas coisas. E claro, eu acho que é impossível um aluno de Relações Internacionais ter algum destaque sem os livros, né? Sem os livros, e também tem aquela outra questão, sem os livros e desfazer sempre aquilo que nos tentam impor, que o nosso curso é muito assim, fechado, muito quadrado, e quando a gente tira e começa a questionar até o próprio curso, já diz muita, já dá um segredo, já dá um outro tom de estudante, né? Por acaso, eu também, quando era mais novo, tinha uma ideia muito limitada do curso de Relações Internacionais. E eu via que as pessoas enxergavam o curso como, primeiro, o curso onde as moças um pouco fraquinhas iam. E também um curso que era meio que para elite. Okay. Se você tem algum parente ou algum familiar que trabalha no Ministério das Relações Exteriores, não, é para ti. Se você sabe falar alguma língua, tens algum conhecimento sobre o mundo, não, é para ti, tens que fazer relações internacionais. Então eu depois de te conhecer o Kiala, passei a ter uma visão diferente. Afinal, relações internacionais não é só aquilo, é um curso bastante abrangente e difícil. Porque é um curso que envolve um conhecimento muito grande de história, geografia, a dinâmica do mundo. Tal como o Mércio disse, um conhecimento enciclopédico mesmo. Você precisa de conhecer várias áreas para poder ser excelente, né? Então é importante também desmistificar esse sentimento que nós temos de relações internacionais, porque ficou como ciências econômicas jurídicas no meio. Normalmente quem faz é acoplado com aquele que não tem muito conhecimento. É menos capaz. É o menos capaz, então ele vai para aí, tá sabendo? Eu acho que é meio importante ter esse tipo de conversas para poder, né, trazer essa visão. Isso é um pouco, alguns cursos são assim, isso é como ciência política, outras coisas, psicologia. Nós temos vários, mas onde é que se trabalha? E alguma pergunta agora mesmo, mas onde é que fora o Ministério. Com essas aplicações. É a questão do quê? O Chooser colocou uma problemática grave. As pessoas que não viram o vídeo talvez reclamem, mas é assim. Eu diria, segundo o que ele disse, é um sim e não. Primeiro, é um não, porque não é um curso só acessível a meninas. Né? Não. É um curso inclusivo. E, claro, as meninas entram, se calhar, com essa ideia de que é mais soft, não tem matemática, mas, assim, matemática não é a única ciência que dá dor de cabeça. Exatamente. Não. Agora, quanto à questão da elite, eu diria que ainda é, assim, possível essa questão da elite. Ainda é. Pensa-se assim, que é filho de fulano de tal, do cicrano,
vai para essa área. Mas isso aqui responde também um pouco à questão do quê? Do Bruder, onde é que se trabalha. Assim, em senso comum, as pessoas dizem que o curso de Relações Internacionais é para ser embaixador, é para ser diplomata. Eu acho que é totalmente errado. Para já eu nem sonho em ser diplomata e nunca foi o meu sonho e até agora não é, né? Mas é um curso que dá para fazer muitas coisas. Eu começo por, primeiro, todo qualquer setor que existe em Angola, de qualquer empresa que pretende maximizar o mercado, precisa de uma internacionalização. A Unitel tem uma internacionalização, a ZAP tem uma internacionalização. Eu acho que na vitalidade das empresas a internacionalização talvez é o ponto mais alto. Para isso, já, os agentes de relações internacionais criam essa questão. E tem um leque de questões de outras áreas, que são as áreas culturais, que precisa de um gestor cultural. Porque as culturas atualmente, segundo o Emmanuel Wallerstein, que é um dos geoculturistas atualmente, que trata dessa questão, os Estados lutam em função da cultura que mais prevalece no sistema internacional. E o trabalho que a gente tem, a ideia que a gente tem dos Estados Unidos de ser a nação, America Way of Life, foi em função de uma engenharia que se criou da cultura americana ser a cultura mais à frente de todos. Quem faz isso? Alguém que tem um conhecimento apurado de relações internacionais. França e todos. E a ideia que o Ocidente tem de estar há muitos anos avançado. Então, a cultura também é outro aspecto que entra aqui. Tem outros aspectos que são o de qualquer país que existe no mundo, que tem uma representação ou que tem cidadãos em outro país, precisa que esses cidadãos tenham acesso ao serviço público. Para isso, os agentes consulares também precisam estar lá, precisam entender sobre as normas civis. E esse é um dos meus trabalhos, entender sobre as normas do Brasil, nacionalização, questões de conflitos e dos angolanos também, e sobre os direitos humanos também. Então, eu acho que é uma área abrangente. Pessoalmente, eu gosto mais da área de pesquisa, do professorado, acho que isso é magnífico. Mas eu diria que é um curso que dá para fazer tudo que você quiser. E um conselho que a gente sempre dá, né? Se você quer estudar relações internacionais, não leia livro de relações internacionais, não. Leia livros das partes que compõem. Pega a economia, aqui. E também nas áreas é isso. Se tu fizeres a ideia de que é para ser diplomata, a possibilidade de você achar outras áreas que albergam, que dão empregabilidade em relações internacionais, acaba por ser maior. Foi isso que eu fiz, pelo menos. Né? Eu acho que o Kiala também fez isso. Né? Porque a gente olha as relações internacionais não na questão política, olha sempre numa outra alternativa. Por exemplo, só a política de... Por exemplo, vai acontecer um evento de Islã, de África, isso acontece anualmente. Eu acho que esse ano será no Ghana de novo, né? Aquilo já é uma questão de relações internacionais, porque envolve pessoas que têm nacionalidades diferentes e vão participar. E essa logística das pessoas viajarem até lá precisa de alguém que tem relações internacionais. Tem as políticas de imigração, a questão do tráfego. Por exemplo, vamos supor que as tarifas aduaneiras ou das aeronaves sejam caras, não sejam tão perceptíveis que é um concurso assim, mais humanístico e cultural. Alguém nessa área entende a necessidade de olhar para uma especialização de viagem dessas pessoas. E tem a questão também da mobilidade. As famílias, principalmente dos países que têm fronteiras grandes, tem pessoas que vêm de outros países para aqui. E essas pessoas podem ser afetadas pelas políticas de imigração, se o Estado não criar. Então, alguém que faz relações internacionais percebe isso. Percebe que um país, dos que temos hoje, principalmente em África, é resultado de vários outros países, de várias outras nações que se encontravam aglutinadas. Relações internacionais resolve isso, né? Dá essa possibilidade das famílias estarem... E tem o aspecto final, que é a questão das redes sociais. O Tinder, que é uma rede social que é muito banalizada, tem essa ideia de conectar as pessoas de diferentes partes e até namoros. A questão do matrimônio. Tem o Tinder, tem as outras redes sociais monetizadas. Nós temos acesso ao YouTube, estamos com a ideia que esse vídeo vai chegar mais distante em função dessa internacionalização que existe das empresas. E alguém que faz relações internacionais e na área do marketing internacional consegue
criar uma valência no sentido de fazer um proveito a isso. E isso já inclui uma questão também de empregabilidade. Então é algo muito abrangente. Se nós tivermos que citar, eu acho que o vídeo só ia ficar essa parte, eu não ia acabar. Porque antes de passar para os temas assim mais que são os mais picantes, né, que acabam por ter sempre opiniões muito divergentes. Sei que já chegaste a falar comigo que o teu tema de defesa, né, de fim do curso, é um tema muito interessante, né, que parece que não é relações internacionais, e eu também fiquei muito admirado. Podias falar isso assim rápido, de como é que as relações internacionais entram em algo que não nos parece à vista como relações internacionais? O efeito direto não parece que internacionais na vida das pessoas. Parece que as relações internacionais é algo muito distante. Não, parece que é muito fato e gravata. Não, assim, a minha ideia, enquanto estudante de RI e de muitos outros também, foi sempre desconstruir essa ideia formal. O meu tema de monografia vai muito nessa perspectiva. A gente vê futebol todos os dias. As casas de apostas hoje em Angola são muitas, por conta de futebol. E o futebol é uma coisa presente para nós. Como é que a gente tem acesso a essa informação? Como é que a gente tira esse proveito? Em função da internacionalização que o futebol tem. Como é que, por exemplo, os países da África Ocidental estão atualmente de empresas, de subsidiárias de algumas equipas, em função da internacionalização dos jogadores que eles têm, que fazem muita coisa lá ao mundo afora. Então, cria isso. E por que isso não pode ser estudado? Eu trouxe, a minha temática vai muito mais nessa necessidade, porque o futebol já teve envolvido em várias questões que foi um instrumento catapultador de conflitos e também de paz. E houve uma questão da guerra civil no Haiti, eu acho que foi em 2004, que o selo jogo do Brasil, foi do Brasil e da seleção do Brasil e Haiti. Em Angola aconteceu a mesma coisa. Quando houve o CAN de 2010, o CAN serviu para, na época que nós íamos elaborar, validar, eu não diria validar, a primeira Constituição seria concebida, certo? Eu acho que o termo não é esse, assim, passa agora. Mas o futebol foi utilizado como um instrumento, na época, assim. E também foi importante para nós mostrarmos a imagem de Angola. Exato. Depois de 2002. O que aconteceu na guerra? As pessoas não sabiam muito sobre Angola. E o futebol dá esse marketing internacional sobre o país. A África do Sul fez o mesmo no Mundial. Sim. E, infelizmente, para nós, aconteceu aquele incidente com a seleção do Togo, que mostrou que as nossas vias de mobilidade terrestre estão péssimas. Sim. Aquela questão, infelizmente, que aconteceu com a seleção Togo na FLEC, com a FLEC, né, em Cabinda. Então, o futebol, eu acho que talvez é o fenômeno mais internacionalizado, que a olho nu não parece ser um assunto importante das relações internacionais, mas e precisa de pesquisas para isso. E eu e muitos outros que somos poucos, a gente tenta trazer essa ideia de esqueçam a questão diplomática, esqueçam as questões assim mais comuns, vamos trazer as questões mais corriqueiras. Então, talvez o nosso objetivo tenha sido isso, o meu pelo menos é esse, né? De tentar descavar uma coisa que não se pensa em relações internacionais, trazer. Eu quis, se não escrevesse sobre futebol, a gente poderia investigar sobre o Tinder, porque o Tinder no final acaba por envolver as questões do direito internacional privado. As pessoas casam. Tem um matrimônio que acontece no Brasil de casamento por procuração, que as pessoas casam à distância, nunca se viram, não se conhecem, mas têm a necessidade de casar, que depois a pessoa tem de viajar para formalizar o casamento. Aí já envolve disputa de nacionalidades. Então, isso é um fenômeno internacional, porque ultrapassa fronteiras, envolve pessoas de nacionalidades diferentes e é acessível e presente a todo mundo. Né? E as redes sociais também. Por exemplo, eu acho que atualmente, durante essa semana, a notícia do PAF-DD, que está no Zeitgeist de Angola. Por quê? Por que essa notícia teve essa internacionalização toda? As redes sociais criaram. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido. Eu acho que isso do que tocaste antes, né? Essa cultura, né? Que meio que o American Way of Life trouxe para nós. Nós ficamos interessados com algo que nos parece tão distante. Uma coisa que acontece com um cantor angolano.
não tem tanta repercussão nos Estados Unidos. Não vai dessa forma, mas tem talvez em Moçambique. Sim, sim. Algo que acontece no Brasil. Tem uma dimensão, porque o Brasil exerce alguma influência cultural em outras partes, mas não é assim de forma intuitiva. É um trabalho que se faz, um trabalho de laboratório, pessoas que sentam para saber, não. Como é que nós vamos fazer para as pessoas saberem sobre o Brasil? Então, aquilo precisa de especialistas de relações internacionais. Eu sinto um pouco isso no Ruanda, né? Você encontra muito Ruanda pelo futebol, muita gente tem a plataforma de que o Ruanda é conhecido atualmente como um país que pode ir muito além dessa imagem que se cria, que é muito contra, assim, que é um contraponto em relação à imagem do Ruanda que nós tínhamos da época do genocídio. Sim, então, os Estados têm que trabalhar mais essa ideia de imagem, mas fazem em função das relações internacionais. Daí que não é muito, assim, se calhar no podcast a gente não vai falar tanto sobre a questão da área diplomática, que eu acho que já se falou, já se sabe muito sobre isso, mas vamos mais nessa questão das pessoas normais, dos cidadãos normais. Eu me preocupo mais com isso, né? Para mim o Estado existe para cuidar dessas pessoas. Não estamos a fazer ciência para ter acesso e efeito imediato para essas pessoas comuns, normais, cidadãos, né? Sem nenhum cargo político nem nada. E, agora, eu gostaria de saber um pouco a tua opinião de temas que são atuais, né? Temas que são muito atuais. Para ti, como é que está a situação do mundo? Estamos perto, alguns dizem que estamos perto de uma terceira guerra mundial, outros dizem que não é possível ter uma terceira guerra mundial, né? Porque parece que as coisas estão a ficar cada vez mais estridentes. Tínhamos um período de relativa paz, né? Depois da queda do muro de Berlim e tal, meio que pensamos que com aquela ideia do Fukuyama que é o fim da história, né? Agora todos vão se tornar uma democracia e vão viver em paz, e vão viver porque o capitalismo vai gerar sempre mais relações, essa coisa do comércio e tal. Mas parece que as coisas estão a se apertar de novo, né? Está a dar essa impressão. Nós que estamos um pouco fora desse ambiente, o que é que achas que está a acontecer? Estamos próximos? Não? É que eu estava lendo precisamente Fukuyama ontem, né? Eu já tenho físico e tudo, é muito interessante, né? E por outra é uma frase do Valete que diz: a paz é o intervalo entre duas guerras. Né? Dizer que nós estivemos em paz é uma utopia. E dizer que nós estamos em guerra também é uma. Nós estamos numa não guerra, eu gosto de chamar não guerra nem paz, né? Conflitos acontecem sempre, mas nós temos um sistema internacional que absorve e esse sistema só funciona mesmo também com os conflitos. Tem uma diferença entre guerra e conflitos grandes. Conflitos, a escala de continuidade é pouca. A guerra é um pouco mais abrangente e é muito catastrófica também. Agora, dizer que nós estamos em um conflito internacional de real importância, sim, não. Sim, porque envolve alguns atores internacionais do sistema internacional, até aí tudo bem. Que tem as suas partes beligerantes, que tem as alianças depois. Agora, não, porque eu olho muito a questão do posicionamento de África, né? Se fosse em África, eu acho que não teria tanto impacto assim. Seria conflito no Congo, que tem até agora, mas não se fala tanto. Porque é o Congo, né? Não é o Israel, assim, um país que está na dianteira do sistema internacional. Agora, se vamos presenciar uma terceira guerra mundial, é isso, né? Sim. Não, infelizmente não. Não vai ser agora para os que pressageiam, para os evangelistas de guerra, não vai, porque assim que todos os países, depois do ataque de Hiroshima e Nagasaki, passaram a ter o acesso às armas nucleares, criou uma dissuasão mútua. Em relações internacionais, o que isso quer dizer? Que uma dissuasão mútua é uma percepção da parte de quem vai atacar primeiro, que pode ser também atacado. Antes eram 2, Rússia e Estados Unidos. Atualmente compreende um número de mais de 5. Isso cria um equilíbrio de terror, um equilíbrio das forças, que nós chamamos isso, em relações internacionais, que faz com que as partes utilizem a guerra secundária em países que não têm tanta expressão, que não são detentores dessa arma nuclear, mas não fazendo uso da arma nuclear. Uso de outras armas para o exercício, também para fazer a economia funcionar.
Então, cria-se esse cenário todo. Mas no final acaba por resultar numa resolução. Vocês vão ver que daqui a pouco vai surgir uma outra catástrofe. Eu não sei se vai ser de novo, melhor, porque essa questão começa da seguinte forma: tivemos em 2014 a tentativa de anexação da Rússia, parou. Sim. Depois daquilo veio a era do Trump, guerra comercial com a China, parou. Não aconteceu nenhuma guerra nessas duas. Veio o ataque dos Estados Unidos para as bases do Irã, né? Que o general Qasem Soleimani morreu. Sim. Nada. O Irã disse que ia atacar nada. E antes disso tinha o conflito de ostentação de armas nucleares entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Né? Certo. Nada também. Depois veio Covid-19, uma conspiração chinesa que se dizia o mundo ia acabar, então não aconteceu nada. Até invasão em 2022 da Rússia e Ucrânia, também não aconteceu nada. Acabou por, assim, tem esfriado cada vez mais. Antes disso, veio o conflito entre Armênia e, eu acho que é Azerbaijão, na região de Nagorno-Karabakh. Parecia que seria uma catástrofe. Os países estavam a apoiar, a Rússia estava a apoiar uma parte, nada. Sim, agora, também assim, a Síria está com a Rússia. Eram armas fortes também. Tem essa... Uns anos para cá, aumentou-se a escalada dos conflitos. Tipo, as partes com visões de mundos diferentes estão mais... estridentes. Estão mais como é que eu posso dizer? Estridentes. Estão mais estridentes uns com os outros. Eu acho que de 81 até hoje, isso foi sempre acontecer dessa forma. Se nós recuamos um pouco mais atrás, 2011... Tem aquela operação que se fez na Líbia, também trouxe um contencioso assim, político e diplomático entre os países, não aconteceu nada. Anos mais atrás, houve a crise internacional, econômica, e houve algumas disputas entre os Estados na questão política, a Rússia na altura, Putin e tudo, não aconteceu também nada. Mas o que se nota de lá para cá é mais uma política mais hostil. Os principais atores estão com um discurso mesmo mais hostil. Não, na verdade... Já, antigamente eram mais diplomáticos e mais cautelosos com os seus discursos. Agora está muito frente a frente, terra a terra. Não, se eles falaram isso, eu vou reagir dessa forma, vou dizer o contrário e vou fazer ameaças. Está muito... Basicamente, a cortina saiu e demos espaço para as hostilidades. Sim, na verdade é aquilo que estávamos a dizer. As guerras... Assim, a consciência das armas nucleares das partes traz essa guerra de discurso, essa guerra de expressividade. E surgem outros blocos também que são... Antes só existia a OTAN. Nos anos 90, no final para hoje, tem os BRICS que estão a se formar e tem outros países que vão aderir. Então cria, assim, a adesão aos BRICS cria um discurso maleficente à OTAN. Aquele é um cartão de visita para entrar. Então, alguns estados não fazem por bajulação. Isso, eu acho que o termo não seria bajulação, mas sim em função dos interesses, deixar aquilo expresso, a decisão unilateral dos estados. E, claro, um inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Cria essa ideia de maldizer os Estados Unidos é bendizer a Rússia. A Rússia depois se aproxima. Então fazem... Por isso é que está mais expresso, porque os estados encontraram uma outra forma de poderem ser aceitos, de poderem alcançar os seus interesses, mas ainda assim são discursos. É uma guerra assim, de espadas feita de letras, né, de discurso, que vai aumentando sim, mas se isso vai tornar mais estrondoso, os conflitos não. Vai tornar dessa forma sempre sequencial que o fechar de um conflito não quer dizer que é paz, não. É um intervalo só, né? Mas, vai surgir um outro conflito. Essa visão é um pouco preocupante, visto que basicamente já não conseguimos sentar e conversar, que estamos mais numa política de hostilidade, que os anos vão passando e as hostilidades só aumentam. Bom, o sistema internacional é configurado de forma realista, que primeiro, os conflitos são necessários, vão existir e não são exceção, e que os Estados vão agir sempre em função dos interesses. Esse interesse vai dar sempre em choque. Então é uma coisa, para quem faz relações internacionais, isso é perfeitamente normal, vai acontecer sempre, mas o que não é perfeitamente normal é o resultado disso, os ganhos que se saem disso, que aí já marcam um pouco a diferença. É uma espécie de conflitos cíclicos, mas que dão resultados diferentes. Tem diminuído muito a posição dos Estados Unidos, do Ocidente,
em função de surgirem outras alternativas, mas os conflitos sempre lá estiveram. Vai continuar sempre, vai ter vários, mas agora, a posição que cada Estado vai tomar, assim, o resultado que vai ser beneficente a uns ou não, aquilo é que vai marcar a diferença toda, né? Então, nós estamos num sistema internacional hiper ou completamente conflituoso. Vai ter sempre. Então, basicamente, há uma determinada histeria, digamos, Uma porque espiral. parece que já não vivemos isso antes, pelo menos é isso que eu já entendi. Já vivemos isso antes e estamos a viver de novo, só que queremos parecer que agora será de vez, né? Sim, mas só que tem Agora a forma da própria informação Olha, eu quis dizer, é maior. Então deve ser por conta disso também. Sim, Os porque meios de divulgação são maiores. nós olhamos Você também tem uma guerra mais próxima, né? Não, Você mas consegue ainda, mais mas próximo. ainda acho que, diferente do passado, a intolerância está maior. Eu acho que, pelo menos, pós Segunda Guerra, começou aí a Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia, mas ainda assim havia uma cordialidade, digamos assim, para Rússia e Estados Unidos tentarem. Mas não é porque também havia muito. Se saíram numa guerra, não é querer uma não, guerra. também era. Nós estávamos numa ideia de guerra bipolar. Era ou Rússia ou Estados Unidos. Atualmente, não, é multipolar. Tem vários outros Vários conflitos. outros agentes. O acesso à informação. Será? As redes sociais trazem essa ideia sensacionalista também. Antes nós não tínhamos tanta ideia. Outros conflitos não interessavam tanto a nós. Atualmente, Todos os assim, conflitos nos interessam. inescapável a quem usa redes sociais não saber absolutamente nada sobre o que acontece ao mundo. Então dá essa ideia que os conflitos antes eram mais sensatos, havia um pouco em relação ao acesso chega rápido. Desde a guerra do Vietnã, que foi a primeira guerra que as informações do conflito foram assim midiáticas. Certo. Até hoje, aquilo só tem aumentado. Daqui a pouco, não sei. E tem as séries também que vêm das guerras e tudo. Isso aumenta mais. Né? E como estudante de Relações Internacionais, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Por que é que umas guerras são mais famosas que as outras? Por que é que dá-se mais importância para umas guerras e não para outras? Bom, primeiro tem a ver com a posição que os atores envolvidos nessa guerra têm. Isso eu me refiro aos aliados que catapultam a guerra. O outro aspecto também é os interesses envolvidos. Uma guerra entre Togo e qual outro país? Uma guerra entre Bolívia e Nicarágua não é tão interessante em relação a uma guerra entre Ruanda e República Democrática do Congo, porque tem alguns parceiros ocidentais que estão envolvidos, tem a questão dos minerais. Então a gente já consegue ver os interesses se nós balancearmos, porque sempre que se analisa uma guerra a gente olha os interesses. O que é que faz as pessoas, os estados entrarem em conflito? O que é que faz com que esse aparato tecnológico e militar seja disponibilizado? Quais são as partes que estão envolvidas? Quais são as partes que pilham? Quais são as partes que influenciam para que essa guerra assim, cria uma vantagem a parte A ou a parte B? Então, essas perguntas fazem com que a gente perceba a dimensão que uma guerra tem. E os jornais, que eu acho que fazem muito pouco do que deviam ter feito, que é transmitir a informação. Aproveitam-se disso, né? Tem aquela questão sensacionalista. Né? O que mais vende, o que mais tem Estados Unidos, o que mais tem é todo o cálculo de possibilidades do conflito passar em todos os jornais, eles mais também propagandiam. Né? E para mim, uma pergunta. Para ti, a causa da guerra, ela é mais material ou ideológica? Bom, a ideologia, assim, no marxismo-leninismo ou no materialismo histórico dialético, o ideal é uma representação que é feita para ter um efeito material. As ideias fazem com que as pessoas façam alguma coisa que sirva como matéria. Vem sempre dessa forma. Então as guerras também vão dessa parte. Precisa se criar fundamentos para se ter uma guerra. Precisa se criar motivos para se ter uma guerra. E essa guerra que é a matéria-prima dos países que têm as maiores possessões de armas, fazem com que no final resulte em alguma coisa. Fazem com que a economia funcione, fazem com que haja mais vendas dos materiais tecnológicos, ou seja, faz com que das partes uma que vencer assine um acordo secreto, talvez de concessão dos minerais ou dos recursos que se está a disputar. Então, é nesse sentido que se olha também.
A guerra é sempre olhar nessa ideia. A guerra nunca é absurda ou irracional, é sempre uma atitude irracional em função de uma racionalidade que está no obscuro. Né? Porque, Que precisa resolver. por exemplo, né, a guerra da Rússia e Ucrânia, ouve-se muito na posição do Putin de que ele nunca dá a entender que o objetivo dele é material, é financeiro, né? Ok. Ele sempre dá a entender que aquilo é uma coisa meio com sentimento histórico. Porque eu, pelo menos, que gosto muito de ler os russos, eu já sinto essa sentimentalidade russa. Os russos se sentem que eles são os novos salvadores do mundo. Isso já é uma coisa antiga. Ok. Eles sentem como se fosse uma nova Jerusalém, que eles são os escolhidos. E eu sinto na figura, né, e ele próprio muitas vezes diz isso, na entrevista que ele deu ao Tucker Carlson, ele passa 1 hora a falar sobre coisas históricas. Então ele está a fundamentar meio que nessa parte. Então ele não diz que tem objetivos, sei lá, de minérios, não pode agrícolas. E ele está sempre com essa ideia. Então, ele realmente tem um pouco da visão que encontrava-se, talvez nas guerras um pouco mais antigas, de que eu vou dominar aquele povo porque eu quero dominar aquele povo tem que ser meu. Ou ele tem realmente mais interesses econômicos, territoriais, financeiros naquela zona? Bom, para se criar uma guerra precisa-se primeiro criar-se um pretexto no laboratório. Nós vamos invadir o país X porque a gente quer, tá sabendo? Porque a gente precisa ter uma história para contar do porquê que invadiu. Claro que os interesses vão ser sempre... Porque aí envolve uma questão grande, meu. Tem a questão primeiro da fronteiriça. Ele vai querer sempre dizer que não, nós estamos a proteger aquilo que é um dos direitos de Westfália até hoje, né, que é da intangibilidade fronteiriça, porque se a Ucrânia aderir à OTAN, aquilo vai colocar a nossa questão da segurança em perigo. Mas ao mesmo tempo tem aquela questão que a Rússia tinha, quer, ou quer, né, se posso assim afirmar, continuar a manter uma posição geopolítica dos estados satélites da União Soviética, que a Ucrânia era um deles. A Ucrânia é um país que, na época da Chernobyl e mais avante, foi países que a Rússia utilizou como era o principal laboratório de quê? De execução uma barreira de armas nucleares, e não só. E tem a Bielorrússia, que ainda é um estado vassalo, satélite. Então, a Rússia quer aumentar a sua posição geopolítica, e para isso ela faz dessa forma. E aumentar significa ter um acesso aos minerais, um acesso a... Primeiro, a forma como é coordenada as questões administrativas. Daí que eles vão utilizar sempre o pretexto de desanexação de algumas partes que são maioritariamente russas. Então é um todo que envolve sempre uma posição que os Estados querem. Tem aquela ideia que o Nietzsche traz, né, que eu acho que tem a ver com o desejo da potencialidade, né, de sermos grandes em alguma coisa. Para ser grandes, nós temos que ser pequenos. Então, arrasta-se nesse lado. Grande, ninguém é grande. Não vai dar, né? Não vai, e não tem espaço para todos. Então, ele cria essa ruptura, cria essa toda a ideia de aumentar cada... Ou talvez é um sinal que dá que a Rússia é forte também. Então, aí vem várias possibilidades. Um sinal, falava-se, não dá, os Estados Unidos parece ser o estado mais avançado em termos tecnológicos, mas essa ideia de ser mais avançado só se prova num conflito, se prova numa situação assim, de distúrbio da paz. Então, cria essa ideia também. Eu quis saber a tua opinião com relação à democracia. Okay. Eu vejo aqui em Angola que quando o povo, ou nós, os cidadãos angolanos, sentimos os nossos direitos subjugados, okay, nós sempre apelamos para a democracia. Certo. Isso não vai de acordo com a democracia, não é democrático. Uhum. Então, qual é a tua visão sobre a democracia? Você acreditas que a democracia é o melhor sistema para o caso angolano? Eu não acredito que a democracia seja o melhor sistema do mundo, mas dentre os piores, a democracia é o melhor. O menos pior. É o menos pior. Então, dessa ideia, eu acho que, assim, eu sou um pouco pro Fukuyama, aqui vou ter que ser mesmo Fukuyama, mas não uma democracia... Essa que nos tentam passar uma democracia ocidental, não. Tem uma ideia, tem um autor, o Kwesi Wiredu, um filósofo ganês, ele traz uma ideia de representação que já existiu antes da chegada dos europeus, que já havia uma representação tribal.
uma representação de clãs, né? Que as coisas são decididas em função das famílias. É como se o mais velho da tua família fosse deputado, representasse ali numa zona assim grande. Ele já representava a democracia. Porque a democracia é uma ideia de cultura de inclusão, que todos podem fazer alguma coisa para esse país funcionar, que a lei é muito acima de todo mundo, até do presidente. Então, eu acho que a democracia, no caso de Angola, é mais do que emergente, porque na classificação que a gente tem, nós estamos, assim, numa classificação da democracia dos graus mais baixos, não só democracia imperfeita, mas com uma ditadura que tem uma tendência de ser uma democracia imperfeita. É muito baixo. E segundo o IPC, que é o Índice de Percepção de Corrupção, Angola é o centésimo, assim, está numa faixa de 190 países, nós estamos em 180. Acho que a última vez que eu vi era 177. Isso mostra, certo? Isso mostra uma ideia de que, primeiro, o nível de corrupção é muito, aumenta o nível de autoritarismo, diminui o nível de democracia, da participação das pessoas na vida política, para o benefício próprio. É mais do que urgente, mas há muito trabalho que precisa se fazer ainda, porque nós não temos uma cultura democrática. Uma cultura democrática é tu subires a um carro, na questão mais básica, num lugar sentam 3 pessoas, colocarem 4. E o cobrador diz, porque tem normas, os bancos estão lá, são 3 porque tem uma classificação. E em função de você saber que não se tem outro acesso a um carro, você ter que aceitar essa imposição, não poder dizer nada porque vai ser enxotado, vai para fora. É uma liberdade para o motorista, mas é uma não liberdade para os passageiros, que você paga. Também ali pagar também é alternativa. E não tem uma instituição fiscalizadora para aquilo. Se você vai se queixar, não é ouvido. Então, eu acho que é algo muito estrutural. Eu ainda acho que é algo também que está, assim, muito próximo nas nossas vidas. Muitas detenções que acontecem, que você não tem direito a perguntar qual é o teu tem um mandato aí para ser detido. Mas não acho que... Não achas que aqui em Angola existe uma cultura? Não acho que seja só da Angola, acho que é uma questão um pouquinho da minha africana, mas eu vou tocar sem Angola. Que é meio que nós clamamos por democracia, mas apelamos por atos que não são democráticos. Como por exemplo? Porque muitos de nós, né, no dia a dia, eles reclamam sempre da liberdade e da liberdade de expressão. Mas sempre que aparece alguém que se assemelha a ele nos seus ideais e tem ideias que reprimem a liberdade de expressão, ele não se importa tanto. E eu ouço muita gente a dizer, e é muito grande isso, principalmente quando eu estou assim no táxi, não sei o que, muita gente a dizer que meio que não se importava de uma ditadura se ele vivesse bem. Ok. Então é meio que se tem pão, a liberdade não é importante. Então não é meio que é contraditório, porque imagina que se nós fôssemos ricos, podíamos justificar a não sermos democráticos. Sabe? Eu sinto que existe isso muito dentro daquilo que acabas de dizer. Faz jus àquela afirmação: quem quer pão antes da liberdade acaba por não ter pão nem liberdade. Bom, eu não concordo porque se nós olhamos a estruturalização, a teoria, a questão do arcabouço acadêmico sobre a liberdade que surgiu mais na época da Revolução Francesa, século XVIII, foi feito por pessoas que tinham um privilégio assim acentuado. O Voltaire, Montesquieu, assim... Sim, eram lords e não sei o que. Aí já mostra que não é uma preocupação só de quem está na camada mais desfavorecida, não. É uma questão que a gente associa isso à natureza humana. Os homens nascem livres, né? Então, se os homens nascem livres, os homens são todos iguais. A desigualdade vem em função de alguma coisa que na história, isso já aconteceu porque alguém ocupou uma parte e ninguém falou nada, todos consentiram e desde daí criou-se a iniciativa privada. Depois vieram os reinos e tudo. Então, os homens são iguais e apesar de eu ter muita diferença econômica, poder econômico e estar numa ala mais privilegiada, devo lutar, porque é um problema humano, é um problema que não abrange só por eu estar favorecido. Então, dá essa ideia. Eu não acho que seja só por isso, mas o trabalho que precisa se fazer é intolerância. Antes do trabalho, vou esclarecer mais um pouco. Por exemplo, você encontra
várias pessoas a dizerem que nós somos uma ditadura. Ok? Né? Uma ditadura. Mas você encontra a mesma pessoa a dizer que Angola é uma ditadura, a dizer que Gaddafi era uma democracia. E era um grande país, quer dizer, um país muito melhor do que o nosso. Eu sinto muito a sentimentalidade de que é ditadura onde eu vivo, é democracia onde eu não vivo. Então você olha, por exemplo, a golpe de Estado no Mali, no Burkina, você diz que aquilo é a representação da expressão democrática do povo. Mas se acontecesse aqui, e que nós, para mim, por exemplo, eu não sinto que nós somos uma ditadura lá, países, né, bem mais rígidos, meio que as pessoas defendem o que vem externamente, né, apelam que isso é uma democracia, né, olham Gaddafi como um salvador, mas ao mesmo tempo dizem que na época o Eduardo dos Santos era o maior ditador. Quando você olha para a realidade, aquilo que era a composição, a forma, tudo, você nota que o apelo dele não é verdadeiro. Então, não é meu que contraditório, você encontra isso nas posições das pessoas. O problema não é o sistema, o problema é a pessoa em questão. Exatamente. Ele só não gosta daqueles que estão aqui, né? Aqueles que estão lá não lhe beneficiam e ele não se sente representado por aqueles que estão lá. Mas a ideia daqueles que estão lá é a mesma ideia que ele tem, porque não é possível alguém que diz que o ex-presidente José Eduardo dos Santos é ditador, mas apoia ferventemente o Gaddafi, e que historicamente a história já nos mostrou que fizeram coisas que nós conhecemos piores do que o próprio presidente. Mas é assim, eu vou responder o Bruder em parte. Primeiro, eu não concordo que os golpes de Estado da África Ocidental resultem em alguma coisa, é um erro. Assim, também não concordo. Até hoje, já tivemos... Essa é a história da África, né? Eu tenho um artigo que eu estava a ler, acho que são mais de 198, são o resultado do Ghana, né, que deu certo. O resto, tudo sempre é cíclico. Na verdade, é um golpe dos golpistas. Certo. Feito por golpistas que também vão ser golpeados. Dá isso tudo. É um ciclo que não resolveu até agora nada. Para mim, isso não é democracia. Apesar de que tem aquela frase do Che Guevara, né? Se não funcionar de forma pacífica, os que encerram o triunfo da vertente pacífica, então vão precisar olhar pela parte mais bélica, né? Não. E aquela outra que as eleições não derrubam democracias, então tem de se entrar nessa parte mais brusca, também não. Agora, o caso de Gaddafi é um caso que as pessoas analisam muito para uma intifada anti-ocidental. Nós olhamos muito isso quando fazemos a crítica aos Estados Unidos. A isso. Então começamos a utilizar o Gaddafi. Isso é mais uma ala pan-africanista a utilizar isso, né? Fazem-na de uma forma de tentar castigar o Ocidente, de tentar apertar mais o Ocidente. Claro que o governo de Gaddafi tinha seus pontos positivos e os não positivos também. Porque havia um número de pessoas que lá estavam que já, assim, algumas chapas que também já tinham uma protestação sobre ser um país fechado. Houve a Primavera Árabe, que abrangiu até essa área. Se a Primavera Árabe eclodiu porque tinha pessoas que não se reviam nesse sistema, que achavam aquilo uma contestação a ser feita. Isso já mostra que, assim, que é uma cena que a democracia precisava triunfar também. Certo. Então não era completa de todas. As pessoas fazem de uma análise tão cega, só para dizer, depois a culpa é dos Estados Unidos. Aí, não, os Estados Unidos e os outros Estados do Ocidente aproveitam-se da fragilidade e da coesão interna. Nós, se estivéssemos naquele lugar, faríamos a mesma coisa, porque nós queremos potencializar mais a nossa influência nesses países, tirar o maior proveito de lá. Então, vai nesse sentido. Não que algumas democracias, não. Se nós olharmos no ranking dos países que têm o maior IDH, os países não democráticos têm os piores. Salvo a China, possivelmente a Rússia, né? Mas o IDH da Rússia não é melhor da maior parte dos países que têm um nível de democracia acima. Então, a democracia também tem uma contribuição no IDH e também no PIB, né? Mas eu acho que o IDH é mais interessante, porque ninguém come PIB. O PIB de Angola é grande, mas tem muitos problemas também. Do Brasil é grande, mas os problemas são também grandes. Do México eu acho que, para mim, né, como economista, acho que o grande problema do PIB é que o consumo ele é muito pesado. E o consumo é tudo, né? O consumo é a maior parte da composição do PIB, né? Nós era a parte petrolífera em Angola,
Mas qualquer país, por exemplo, tipo o Brasil, você pega que é quase 50% é consumo. E muitas vezes as pessoas vivem na subsistência, o que significa que aquilo não representa uma riqueza suficiente para aquelas pessoas, né? Então você encontra esse Acontece, eu problema. acho que nós Mas olhamos. não achas que no contexto africano a democracia é meio que não aplicável? Parece que a Parece que democracia nós funciona. africanos não somos Parece, democráticos. parece, que, que a, Parece isso. parece que a democracia em, Olha outro, que em regiões que tinham problemas quase iguais aos nossos, eu vou ser obrigado. resultou, mas nós aqui não está a resultar. Sempre tentamos e muitas das vezes nós clamamos por democracia, mas acabamos por ficar à espera ou pedir por um rei, por um salvador da pátria. Eu acho que os estudos feitos sobre democracia da África precisam melhorar. São poucos, né? E que dá essa ideia, mas não, eu não concordo. E talvez acho que isso vai ser o meu próximo artigo, né? Como é coisas assim que não existem. Spoiler. Não, vai ser o próximo. E tem alguns estados. Vocês sabem qual é o maior. Qual é o meu país? Qual é o país que está na melhor posição democrática no mundo? Nas três primeiras? Tem dois africanos. Tem os Seychelles e as Ilhas Maurícias também. São países africanos. Então, não é, isso já não é desculpa. Depois vem alguns outros estados que têm uma posição muito boa em relação a alguns países. Exato. O Cabo Verde está lá, a Botsuana. África do Sul está distante. E talvez o terceiro eu diria que é o Botsuana, antes mesmo do Cabo Verde da África do Sul. Agora digam-me lá, qual é o modelo da democracia do Botsuana e do Ghana que é tão interessante? É aquela questão de ter uma maior aproximação com as questões tradicionais. Aquela questão que eu estava a dizer que a representação era feita em termos de questões clânicas, que alguém da família representava e alguém da família trazia a posição de toda. Porque assim, o Estado é uma ampliação de famílias. E Exato. se chefes de famílias representam cada família, nós estamos a criar um sistema, parece parlamentar. Então, eu acho que o erro tem sido na forma que a democracia tem sido adequada a questões culturais. Nós em Angola foi uma promiscuidade entre trazer o marxismo, o leninismo e a democracia dos Estados Unidos diretamente. Aquilo é sem um quadro, estás a ver? Uma transfusão direta. E nos outros países aconteceu a mesma coisa. Sem olhar para as questões totalmente culturais. Os outros países que se ingraram nisso tiveram essa preocupação. Saber que a democracia assim, é uma coisa que pode ser adequada ao nosso critério. Porque nos países como o Japão deu certo, Sim. que vinha de o Japão é um império até hoje. Mas é um império democrático. Funciona, porque eles sabem que a democracia do Japão não vai ser a Era mesma. completamente ditatorial, né? Os problemas sociais do Japão são diferentes dos Estados Unidos. Na Índia tem funcionado também, mas apesar disso ainda há muita desigualdade social, mas ainda assim o sistema de votação, o sistema da participação política é melhor em relação a muitos outros países. O caso de Angola, de outros países, que, da maior parte dos países da África, que dão essa ideia que a democracia é inaplicável em África, é muito em função dessa questão, que tipo de democracia que nós queremos implementar aqui? Nos faz essa pergunta, é sempre a pensar num modelo completamente ocidental, que os problemas são outros, porque assim, eu olho essa questão também da seguinte forma, na Europa havia desigualdades sociais, que moviam a força de trabalho. Em África, nós não tínhamos uma desigualdade social, nós tínhamos outros problemas que tinham a ver com uma desigualdade. Por exemplo, atualmente nós temos um problema que não só tem a ver com a desigualdade social, tem a ver também com a desigualdade racial. Acho que existe isso. Acho que as classes aqui. Por exemplo, em Angola. Tá. Que as nossas classes aqui são muito olhadas na questão, por exemplo, da cor e na questão partidária também. Aí dá uma desigualdade partidária, não dá uma desigualdade social no sentido de existirem os burgueses e os proletários. Já é diferente também, já é um problema completamente diferente. Na questão racial, não querias que aprofundasse? Racial, eu vou numa questão racial, assim, o racismo é muito olhado só pela questão da cor. Não, também. O racismo é abrangente, tem a questão étnica também. Se nós olharmos a gênese da representação partidária que a gente teve enquanto movimentos ainda, era muito por questões étnicas. E isso trouxe um problema hoje. A questão, assim, da cor, né? Da racialização mais biológica vem depois, que também é um outro problema, e sempre associado primeiro à questão étnica.
cria um racismo étnico, cria um problema de desigualdade social étnico, porque Angola tem vários. Muito problema essa questão concordo bastante. Étnica também. Essa questão étnica acho que é uma desigualdade social diferente da Europa, porque a Europa não é dividida por etnias assim tão expressivamente como é a África. Eu vi que, por exemplo, né, sobre essa questão da Europa, eles não são tão heterogêneos quanto nós, mas também existe muito essa diversidade. Você encontra, por exemplo, mesmo dentro do Reino Unido, né? Você vê que os escoceses têm línguas próprias dentro da Escócia, os irlandeses também. Quer dizer, são diferentes até em cada zona, mas pelo menos eu tenho uma ideia, né, que eu já disse em alguns sítios, nós precisamos, meio que, para existir esse território meio que unido, precisa-se de determinados, eu uso sempre mitos, precisa-se de determinadas coisas que todos nós vamos acreditar que nos fazem ser os mesmos. Certo. Mas ainda assim é necessário essa representação que o Mércio está a dizer, né? Que as pessoas das diferentes etnias têm que se sentir representadas num determinado sistema, porque senão não funciona. Não vai funcionar. Não funciona. Porque aquilo vai criar uma espécie de desigualdade que, por ser da etnia X, então eu estou fechado, bloqueado para assumir ou para ter uma participação política. Então, os problemas de África são... Mas agora, a nossa democracia não é implementada a pensar nesse leque de problemas que a gente tem. É, assim, de uma transfusão direta, tem que funcionar, as pessoas de um dia para outro têm que beber uma pílula mágica. Aqui só eu pratico sempre aqui em Angola o positivismo, tem contribuído bastante. Pensamos que é só mudarmos a Constituição. É verdade. A Constituição e os nossos problemas vão ser resolvidos. Não, essa coisa mesmo do direito positivo, de que... Porque a nossa cultura atualmente, a contemporânea, está mais próxima de uma promiscuidade entre uma ditadura clânica, tribal e um marxismo-leninismo. Assim, presente. Você vê isso nas administrações. Sim. Tem uma forma de que... Assim, tem uma diferença para quem trabalha lá na Embaixada do Brasil. O cidadão tem voz, pode reclamar. Você vê que atende-se os cidadãos. Né? Temos aquela obrigatoriedade, porque o salário que nos é pago é em função dos impostos dos cidadãos. Aqui não, aqui parece que a administração é propriedade do administrador. Fazer um favor. O administrador, se não quiser te atender, também não existe isso. Então, aqui já dá uma diferença. Num estado de direção central, é como se as propriedades fossem de um grupo exclusivo. De um grupo exclusivo partidário que manda, dá essa ideia. Mas isso é uma coisa que até nós, que somos a população, até também está enraizado. Isso criou-se uma cultura que até para nós, nós temos alguns gatilhos ditatoriais que precisam ser desfeitos. Eu não digo só para quem faz parte, não. Isso é uma coisa que está muito distante da dimensão de ser representativo. E não é uma pessoa que vai salvar isso. Isso é a dinâmica de como vai ser implementada a democracia, considerando essas partes, esses problemas sociais. Tem um livro que eu estou a começar a ler, a Democracia, do Hans Hermann Hoppe, que ele diz que a democracia o sistema democrático atual tende a beirar o mundo para o socialismo. Tipo, que o tempo que se dá para um determinado mandato é tão pouco que nenhum governo consegue implementar realmente a sua ideia, que acaba por quem entra sente-se obrigado a ter que fazer o máximo de coisas possíveis, e esse máximo de coisas possíveis acaba por tender à questão assistencialista, que digamos que acaba por cair no socialismo. Mas só que esse é o principal argumento utilizado para a manutenção do poder também. Isso é uma faca de dois gumes. Claro, é pouco, está bem. Mas só que também dizem que é pouco, aumenta para o segundo, depois vai para o terceiro e nunca mais acaba. Em África acontece muito isso. Ele sai de poder já moribundo, de cadeiras de roda, anda assim. Então é uma faca de dois gumes. Eu diria que sim, também não. Eu ainda acho que talvez a resposta seja no limite disso tudo. O que é que ele vai fazer durante esse ano? Quais são as prioridades? Porque quando os políticos ascendem, os discursos são feitos sempre numa resolução metodológica. Em 5 anos vamos mudar isso. Exato. E essa é a crítica que o Hoppe, que chama, né? Ele traz no livro, que é ele traz a ideia de preferência temporal, que é nós sempre preferimos o agora
do que o do amanhã. Nem tem paciência Então, para o amanhã ser preferível ao hoje, o amanhã tem que fornecer mais coisas que o hoje. Certo. Então, os políticos eles entendem que já não, que eles não terão amanhã. Então tem que fazer o hoje. Então, eles fazem tudo, né, que está às suas mãos para terem hoje, só que acabam por prejudicar sempre as gerações que vêm Mas acho depois. que também depende muito do papel das think tank. Angola não tem tantas. E se tivessem, a gente poderia conseguir diferenciar o mandato do X com fulano os ganhos. Aqui não é feito. Aqui você mas também não é porque a democracia acaba por, digamos assim, escolher o pior. Porque só o pior é que não, tem uma frase que... Não, a democracia acaba... Uma vez eu utilizei num artigo de opinião, né? A democracia é a arte ou a liberdade de escolhermos os nossos próprios ditadores, né? É uma frase que eu vejo assim num cartaz brasileiro. Parece que atualmente que a democracia virou que só os mentirosos e os irrealistas é que ganham. Não, eu não diria que são os... Mas a verdade é assim, aquilo é necessário porque atualmente o mal da democracia, o malware que a democracia trouxe é o populismo. As redes sociais nos tornam iguais, trazem os problemas, dão uma facilidade a quem vai concorrer, por exemplo, sobre os nossos problemas comuns. E o populista aproveita-se disso. Ele dá a ouvir, fala o que nós queremos ouvir. E nós queremos ouvir o que ele vai falar, evidentemente. E acabamos por aceitar. É uma espécie de, eu vou fazer o que eles querem. Então, o que deve ser feito, que é muito além, às vezes, daquilo que a gente imagina. Né? Eu sinto muito que é a questão também da cultura política, né? E também do nível de acesso à educação. É muito importante porque você já não encontra, né, por exemplo, como nas nossas eleições, vou acabar com a fome, vou acabar com a pobreza, né? Vou acabar com a fome em 5 anos. É um palhaço, mas nós todos, ok. Acabar. Ok, né, mas vocês não acreditam que ele vai acabar com a fome. Porque as pessoas estão desesperadas. O nível de fome é grande, que as pessoas não perguntam como é que você vai acabar, tá sabendo? As perguntas, eu acho que o nível de escolaridade é profissional da história. Nos proporciona fazer, ou seja, não fazer perguntas. Sim. Como é que você vai acabar 5 anos? Tem sempre o como, né? Como vem? Como? Porque quando como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso? É. Então, eu acho que o nível de escolaridade também influencia muito na maturidade democrática. A democracia é um processo que envolve até questões de escolaridade. É grande. As pessoas têm que perceber essa ideia que os homens são todos iguais. Assim, com uma base bem fundamentada. Né? Pouco número, assim, um número tão reduzido de pessoas tem essa percepção. Porque completamente delicado. Essa ideia de que... É relativamente a questão. Como é que olha para. Começa a olhar como estudante e também como alguém que está aqui interessado, investigador na área. Como é que olha o sistema político angolano atual? Bom, que tipo de sistema, para ti, que tipo de sistema político é Angola? É de direita, é de esquerda? Existe direita, existe esquerda em Angola? Ou todos são, eu pelo menos acho que todos são comunistas. Não, mas aqui está só sendo esquerda. Esquerda, comunista, esquerda, socialista. Não, não é. O que acontece com o sistema de Angola? Nós pensávamos também isso nos primeiros anos, que é de esquerda. Eu acho que é uma promiscuidade grande entre ditadura tribal, também tribal mesmo, aquele marxismo, leninismo e um pouco de democracia agora. Um pouquinho, mas esse um pouquinho em função das exigências que tem crescido, porque, vamos ser sinceros, o nível de pessoas a saber o que é democracia, o nível de pautas a favor dos direitos humanos aumentam essa pressão ao Estado. Então cria essa aberturazinha. O sistema de Angola é essa promiscuidade. Eu não acho que seja nenhum nem outro. Não é sistema democrático para já. Nem é muito próximo à questão. Tem um livro do Moaila Tshisekedi, que é o Estado colonial pós-colonização. Eu acho que é uma coisa dessa. Que ele fala que os estados de África são um sistema fascista, não propriamente fascista, um sistema comunista, não propriamente comunista, e um sistema tribalista. É uma junção desses três. Dá toda essa ideia vaga. Dizer que Angola, se calhar a ciência política poderia se inventar um novo sistema, né?
Que seria uma coisa de. Tipo, é pegar as características daquela e juntar e dar um. Eu acho que aqui falta um nome assim, um nome mais científico Se calhar foi a tentativa do para dizer o que é isso. Júlio Nyerere, não é? Que disse que nós tínhamos um socialismo africano. Será que foi essa tentativa de pegar a ideia que ele tinha de socialismo com a ideia que ele tinha, sei lá, de uma filosofia ou ideia africana Não, eu, senta, que ele eu acho que o que se tentava criar na época, né? Porque o Nyerere tinha uma, assim, não só o Nyerere, o Senghor também tinha um favoritismo assim que os problemas de África seriam resolvidos com um socialismo. Então, para não ser um socialismo ocidental, porque os problemas, russo ou se calhar mais oriental, que os problemas sociais eram diferentes. Então, vamos trazer isso mais numa área de implementação africana. Então, dar o socialismo africano não era. Mas não tem diferenças. Não, tem muita diferença, sim. Tem muita diferença. A redistribuição dos recursos na China é funcional. Em África, o que aconteceu? Mas não seria mais porque a China, meio que eles um país da esquerda. estão a Atenção. ficar ricos, porque eles produzem muito, porque riqueza é produção, né? Eles Assim, estão a ficar ricos porque eles produzem muito. Eu não acredito que seja por uma clara redistribuição do governo chinês. Claro, Não, a redistribuição- já ouvi muito que o governo chinês aposta muito em questões, né? Principalmente de escolaridade, etc. Muitas é escolas. uma redistribuição de recursos. Exato. Mas eu acho que a China também só consegue fazer isso porque produz muito. Não, só que o caso Né? de África é produz-se muito, explora-se muito, mas a benefício de quem? Não, só que aqui também nós temos o problema econômico, que é o seguinte, O nós socialismo- exploramos Exatamente. bens, os bens mais pobres da cadeia de produção, Caso. né? Os bens mais pobres, quer dizer, nós aqui, o que é que dá mais dinheiro? Não é o petróleo bruto, Ok? não é o petróleo bruto, é isso que temos à frente, as transformações que aquilo traz. Então, o mal que os países africanos têm, isso nota-se no comércio mundial. Nós somos muito pouco no comércio mundial. O nosso comércio mundial basicamente é a exportação de minérios. E o minérios é o bem mais básico da cadeia toda que depois vai produzir. Porque a produção, o maior valor agregado vem no fim. Vem naquilo que vai ser produzido. E depois os serviços, né? Mas eu sinto que esse é um dos grandes problemas Nós dos focamos países africanos. Focamos muito para a fase. Não, Né? mas tem a ver Focamos também muito com por exemplo, nós vamos fazer tomates, né? Vamos fazer tomates. E nós só vamos fazer tomates e vamos vender tomates. Ok? Não tem Você vai para a Alemanha, derivado, não, ele vai fazer tomates. Ou vai para a França, ou vai para a Espanha. Tem tantos derivados do tomate, ketchup, e isso tudo agrega um valor enorme. Por isso é que até estudos, Também o preço é diferente. O preço é tomate, do diferente. ketchup. por isso é que Já tem não muitos tem. estudos econômicos que apontam, né, que isso eu acho que vem da escola da CEPAL, uma das críticas da escola da CEPAL, a escola sul-americana, que eles apontam que um dos grandes problemas dos países em subdesenvolvimento é a falta de industrialização. Que os Mas países não desenvolvem se eles não passarem a se industrializar. Mas tem uma Porque- pressa, tipo essa pressa de vender assim de forma bruta. É algo que é feita de forma consciente, porque aquilo capta, traz o dinheiro rápido, Exato. diretamente vai para a conta de algumas pessoas. Esse o sistema que não é que dá. Depois contra isso, não é para estar concentrado a ninguém, é para ser. Não, mas o problema é sempre esse. O socialismo diz que é assim, Não, mas na Mas na prática. prática. Não, assim, por isso é que o socialismo nunca Não, dá mas o certo. socialismo não é a degeneração do socialismo, é o que deveria ser. Não, só que o socialismo nunca foi. O problema é esse, o socialismo nunca chegou. E uma desculpa que muitos socialistas usam é que não se alcançou o verdadeiro socialismo, por isso Não, é que aquilo não é o caminho para o comunismo. aquilo não é Porque hoje em dia, o que é que o socialismo se tornou? Só olhar para os pensadores do século XX, né? Os pensadores do século Eles XX. devem ser mais chamados de marxistas, de Não. socialistas, né? Mesmo até os marxistas, mesmo que eles ficaram nos países também, digamos, subdesenvolvidos, porque nos países desenvolvidos, os marxistas estão extintos. Não, praticamente. tem alguns Fica neomarxistas, os- como tem a Susan Strange, Tem tem o Samir Hamid, entre Egito e França, né? Mas Sim, mas só que eles são muito poucos. O que aconteceu, Não, o que não, aconteceu não, foi não, o quê? não, Tem não, uma mas ideia de que existe a esquerda tradicional, né? A esquerda tradicional, que é a esquerda que caiu muito na vertente do marxismo, depois da Revolução Russa, caiu muito na vertente do marxismo, e depois tem a nova esquerda,
Sim, Que a nova esquerda entendeu o quê? Que, olha, o comunismo falhou, matou muita gente, deu muitos problemas, nós estamos começando a nível dessa econômico, ideia, e a nível econômico não resultou. Então eles usaram o quê? As mesmas bases do pensamento marxista, que é de construção, a dialética marxista, o materialismo histórico, essa coisa toda, as classes sociais, para construir uma nova forma de olhar, que depois vem os estudos pós-coloniais, certo. vem as questões de raça, vem as Mas questões agora tem. e depois vem isso que nós chamamos hoje meu, do Estado assistencialista, e essa aqui é uma social-democracia muito forte em alguns países, né? Então, mas eu acho que é assim, que a democracia tem os seus defeitos, e o socialismo também, mas tem as suas partes positivas. E juntar essas partes positivas faz com que, se calhar, traga um sucesso, se calhar, traga um sistema alternativo funcional. Porque os problemas que as mesmas apontam não é que estão erradas, é a forma de implementação. É olhar apenas de um único sistema. Não, eu acho que os fins acabam sendo idênticos de quem procura, porque eu, por exemplo, tenho uma visão muito contrária ao socialismo, muito, né? Mas esse não é o tema, nós não devemos ir por aí. Eu nem me considero socialista também, não. Eu sou completamente eu tenho uma visão muito forte contra, mas não vamos só nos jogar por aí, porque senão vamos perder muito. Um dos assuntos que eu quis te perguntar, que até acho que passamos um pouco ao lado, direitos humanos. Okay. Achas que qual é o papel dos direitos humanos na mudança da vida das pessoas? Eu ouço muito, isso vai contra os direitos humanos, não é humano fazer isso, está a violar os meus direitos humanos, mas realmente, o que é os direitos humanos e achas que na sociedade angolana, como é que esse assunto tem corrido e o que é que achas que deve se melhorar? Bom, primeiro é que a primeira instituição a fazer com que os direitos humanos valham alguma coisa. Os direitos humanos são os mecanismos de proteção da dignidade e garantia de vida das pessoas. Isso é só no sentido geral, porque tem a questão da vida, a questão da inclusão social, a questão da liberdade religiosa, da liberdade intelectual, que fazem parte de um pacote democrático. Começam pelo Estado. O Estado precisa ser um Estado de garantia e está consagrado na Constituição. Depois isso vem nas outras instituições mais escalares, porque a democracia funciona em detrimento das instituições. Certo. Estado, igreja, família e tudo. No Estado está resolvido, tá. Depois vem nas empresas, o nível de exploração que nós temos, que é contra os direitos humanos, pessoas a trabalharem mais de 10 horas, mais de 10 horas laborais. Depois vem nas igrejas. Nas igrejas vem a questão de perseguição, a questão da não liberdade. E depois vem nas escolas também. Então, isso é uma coisa estrutural que começa do Estado, que se for melhorado, o papel vai alcançar até a última faixa etária. Vai diminuir com que as pessoas morram de discriminação artificial, com que as pessoas sejam discriminadas em função de pertencer a uma etnia, a uma cor ter um tom de cor da pele, de que algumas ideias sejam barradas em função das pessoas não concordarem. Eu acho que o papel da democracia é o papel que vai depender muito da força que os direitos humanos têm. Muita gente ainda morre de forma arbitrária, é presa e morre de forma arbitrária, porque os mecanismos de proteção dos direitos humanos são poucos. Depois, isso traz um outro pacote dos direitos ambientais também. E leva muito mais além. Até a questão dos direitos autoriais. É um rol que passa muito pelos direitos humanos. Claro que vem já nas questões extras, o direito das pessoas viverem num ambiente sadio. Tem muitas valas em Angola, muitos locais, assim, com falta de contentores de lixo, que é uma violação dos direitos humanos. Aquilo é viver num ambiente não sadio. Então, eu acho que a pedra angular, se calhar, funcional, para que as pessoas consigam viver do melhor IDH e viver da melhor forma possível, né, num país que tenha a dignidade das pessoas. Mas achas que esses todos direitos são realmente direitos, assim, digamos, no sentido da palavra? Por exemplo, eu acredito, eu acho que ao não estou, acho que são 30 ou 25. Aquilo chega muito. São muitos direitos. São muitos direitos, mas eu li um pouco da agenda no 2030. Mas tem a carta, né? A primeira. Tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A carta universal. Tem os direitos econômicos, os direitos sociais, os direitos. Tem assim. É humano porque isso vale em qualquer parte que se encontrem pessoas. Daí que é direitos humanos, né?
Para você acha que é realmente um direito? Por exemplo, eu acho que direito à vida é um direito. Direito humano é o primeiro. É o primeiro. Mas, tipo, há alguns direitos que eu não sinto que sejam direito. Como por exemplo? Por exemplo, direito a viver no ambiente sadio. Por exemplo, por que é que isso é necessariamente um direito? Não que o homem tem que viver no ambiente sadio, mas por que é que isso é necessariamente um direito? Ok, para nós garantirmos a vida de uma pessoa, só precisa viver num ambiente sadio. E para isso existem as instituições, o Estado. O Estado é uma máquina que funciona ao nosso benefício por causa de nós e por nós. O Estado, as funcionários são pagos com os nossos impostos, com o esforço que a gente faz enquanto cidadão, em beneficiar dos serviços públicos que são pagos. Até aí está tudo bem. Mas agora, isso cria um dever do Estado de garantir, que é uma das tarefas sociais, com que o valor que nós colocamos, que nós apostamos ao fazer essa troca de serviço público, seja volta assim de forma retroativa em função da garantia dos direitos humanos também. Sem um ambiente sadio, as pessoas morrem, as pessoas vão naquilo, as pessoas vivem de forma indigna, as pessoas vivem naquilo que é a violação do primeiro direito, que é o direito à vida, né? Dá essa ideia. O ambiente sadio não é só um espaço urbanizado. Quanto à questão da educação? Não, a educação também faz parte dos direitos humanos. Sim, porque No nível. Porque pelo menos eu, de todos os direitos, eu acho que esse não é um direito. Eu não acho que as pessoas têm direito a uma educação. Bom, eu sou um pouco, se calhar, freando também aqui. Não porque é da esquerda, né? Mas porque eu acho que o Freire, a lusofonia é o principal. Sem uma instrução, sem um preparo para a vida, para questões profissionais, nós não conseguimos entender nada sobre o mundo que a gente vive. E a educação proporciona isso. Será? Eu acho que Será? será sim, porque eu acho que a dimensão de nós pensarmos as coisas depende muito também do nível de escolaridade que a gente tem. Pensar até que isso vai, até que isso onde é que é, o que é desenvolvimento, como é que eu respeito uma outra pessoa. Só mesmo o respeito, a integridade. Mas isso já não são coisas Isso passa por uma educação. já não são coisas que não são necessariamente de uma educação formal como tal. Não, porque assim, a educação transforma as pessoas. Uma pessoa bem educada presta um serviço público eficaz. Pelo menos eu, quando eu estou a prestar um serviço público, eu digo sempre, não, vocês não precisam agradecer, isso é o vosso direito. Isso é um direito de alguém que quer fazer. Pergunta, né? Serias o Mércio sem essa educação? Acho que não. Tenho a certeza que não. Total certeza que não, porque muita coisa falta. Eu acho que a questão aqui é, né, a questão, para mim, a questão dos direitos, e é um pouco da questão que o José quer trazer. Acho que ele está posicionado bem. Não é a questão de ele ser contra a educação, mas de que esses direitos acabam se tornando uma tarefa, uma coisa meio que obrigatória por parte do Estado. É obrigatório. Então torna, por exemplo, o Estado um agente muito, muito maior sobre a vida dos indivíduos. Sim, porque por exemplo, de que em muitas escolas privadas e poucas escolas públicas é uma insuficiência, não uma insuficiência e uma fragilidade. Mostra que o nosso Estado está mal. Nos outros países existem mais escolas públicas. Eu não concordo. Essa questão da escola pública eu não concordo. E eu acho que as escolas públicas. Porque o Estado sem as suas tarefas não tinha que existir. O Estado existe porque essas tarefas. Mas talvez não achamos que o Estado devia ter um papel mínimo, porque o Estado acabou por se envolver em muitas. Não se envolveu, não. O Estado foi fundado para isso. Talvez quando nós olhamos, eu acho que em sociologia. Só que os resultados disso. Não são. Não sei. Agora acho que vou ter que discordar. Não, por exemplo, a questão da educação é uma questão que faz parte, maior parte, assim, maioritariamente do Estado. Sim, hoje sim. Porque quando se concebe a ideia de Estado, é a ideia de que, vamos supor que não existe uma entidade que a gente presta contas. Estaríamos entre nós, em liberdades individuais. Não teria respeito, não teria ninguém que vai garantir com que eu não ataque ele. Então, não, acho que existiria o respeito, mas não existiria a garantia de não atacar o outro. É uma guerra. Assim, eu acho que algumas tarefas, sim, o Estado precisa fazer outorga de ação, somente nas questões econômicas. Né? Eu não acho que aí deva ser um Estado de direção central que trata. Tipo, que as empresas tenham que ser públicas, não. Mas nas questões mais
sensíveis, como é a questão da educação. Ali precisa ter. Mas não é porque a educação é uma questão tão sensível Não, é. mesmo que nós não devemos deixar ela na mão do Estado. Porque o Estado, por exemplo, eu acho que a educação é muito perigoso deixar a educação na mão do Estado. Primeiro, Como também é porque perigoso não deixar. não, é menos perigoso não deixar. Porque só começar, por exemplo, eu sei o que é melhor para o meu filho em relação ao Estado. Mas agora nós vivemos num mundo que está invertido. O Estado acha que sabe o que é melhor para o meu filho e me impõe isso. Não, Eu como pai, progenitor, não tenho controle sobre a minha prole. O Estado impõe aquilo. Numa escola privada você vai ter também. Não, vai sim, dar. mas ainda assim, Mas agora, só que isso gera uma desigualdade em termos da qualidade de ensino. Quem paga mais tem o melhor ensino, quem paga menos. Não, mas olha, eu, por exemplo, eu tenho uma visão, porque hoje em dia, né, nós temos, por exemplo, a minha visão ideal do mundo é não ter escola pública. Visão ideal, né? Aquilo que eu acredito. Então, não ter o ensino não ser público, melhor. O ensino não ser público. Mas nós vivemos numa realidade em que o ensino é público, mesmo a maior parte é pública, né? Tem mais, sim, tem mais instituições privadas, mas meio que todas as diretrizes, todos aqueles que acabam por ir nas instituições privadas, acabam de certo modo vindo do Estado. Claro que para quem acredita que que a educação deve ser completamente pública, deve-se fazer muito mais, né? Deve-se fazer muito mais. Mas eu olho muito para algumas questões, porque eu acredito na visão clássica, né, que os liberais clássicos têm sobre o Estado. A sua tarefa é segurança, defesa e garantir, né, a proteção da vida. Claro que depois os direitos, claro que depois o Estado foi adquirindo outras tarefas. Uma dessas é a da educação. E agora a questão que eu faço é como é que você vai garantir a saúde e segurança sem uma educação de qualidade? Porque é só nós olharmos o nosso... Não, mas só se nós olharmos, as educações de qualidade muitas vezes são proporcionadas pelas instituições privadas, até nos países em que as instituições públicas... Não, mas por que isso acontece? Por que será que quando nós olhamos porque se fosse micro, se a questão fosse comparativamente micro, por exemplo, quando nós estamos a fazer estudos sobre eficiência, para nós dizer que algo é mais eficiente, muitas vezes, tipo, se for micro, podemos só olhar uma instituição, um país. Mas quando nós olhamos no todo, no sentido macro, nós percebemos que em todos os países, os alunos das privadas são superiores em termos de testes, em termos de qualidade do que das escolas públicas. Só que isso então, por que isso acontece? Essa é o Estado tem um problema. O Estado tem um problema. O Estado diz defender o interesse público, mas o Estado defende interesses privados. Estão lá. Por isso é que eu digo que ter a educação, basicamente nós temos o quê? Nós estamos a dar a nossa educação ao Estado, a nossa segurança ao Estado, a nossa saúde ao Estado. Mas o Estado é precisamente para essa tarefa. O Estado se tornou isso. Tá bom, o Estado sem a questão de garantir a justiça, a saúde, a educação. Não, eu acho que o Estado deve garantir a justiça, a segurança. Eu acredito. Defender a propriedade. A educação é estrutural, porque se tiver educação, se as pessoas têm educação, vão entender que a segurança vem da qualidade da educação. Por exemplo, nós temos um sistema migratório péssimo. Quem trabalha nas embaixadas ou quem está fora vê isso. Porque primeiro que as pessoas estão preocupadas em enriquecimento próprio. Não tem uma educação de que nós deixamos as pessoas entrarem e ter o acesso à nacionalidade. Imagem de Angola. Mas eu não acho. Educação precária faz com que... Mas eu não mas eu acho que está a fazer uma relação entre maior nível de escolaridade, tipo, maior nível de pessoas a estudarem, com necessariamente ter mais Estado. Eu não acredito que o Estado, tipo, ter mais Estado, ter mais poder de Estado sobre a educação, necessariamente trará mais acessibilidade. Sim, mas o Estado pode garantir acessibilidade sem ele estar. Sem ele ser o dono dessa escola. Eu não trago aqui a questão de editar, eu vou na acessibilidade. No Brasil, tipo, todas as instituições são públicas,
todas não, a maior parte das instituições do ensino superior são públicas. Certo. Mas tem uma autarquia também, em termos da prosecução dos fins que dependem somente só da instituição. Aí sim, está tudo claro. Mas não deixa de ser uma instituição pública. Eu vou nesse sentido, eu não vou no sentido de cooptar, de traçar as regras, não, é de garantir com que seja, tipo, que a educação não seja paga. Vou nesse sentido, que não seja paga e seja acessível a qualquer cidadão, porque não é admissível numa UAN ter 24 mil pessoas a lutarem por 5 mil vagas ou 3 mil vagas. Não. Agora, quanto ao eu acho ensino superior, eu acho quanto à questão das quanto ao autarquias da ensino- eu acho- instituição, da própria instituição, ter como se reger, ter como criar políticas tanto públicas, tanto de extensão, aí eu concordo com vocês, que precisa ser uma espécie de autarquia de uma instituição pública. Sim, isso acontece nos países como Brasil, Costa Rica, Uruguai, funciona dessa forma. Agora, no caso de Angola, que o Estado tem uma capacidade de cooptar até as diretrizes do ensino superior, aí está péssimo. Aí nós não estamos a resolver nada. Nós estamos a tentar resolver um problema para criar um problema ainda maior. Claro, eles vão agir. O ensino de base, até não quero comentar muito sobre isso. Agora eu quero comentar um pouco mais sobre o ensino superior. Ok. Vou dizer com relação às vagas. Eu acho que não só da ideia de vaga para todos, o ensino superior. Por quê? Porque eu acho que o ensino superior é um ensino de capacidades. Vence a meritocracia. Porque nem toda a gente tem um nível de fazer. Não, mas aqui não é garantido. Você está a levantar todos os debates. Não, mas aí vai ser. Ocasiões possíveis no MES. Aí que existe um processo seletivo. Que quem está capacitado para passar naquele processo seletivo de que determina se está apto ou não. Agora, E também nessa questão pública do cidade das vagas, pelo Estado estar mesmo responsável do ensino superior, por isso é que boa parte das vagas são poucas, porque o Estado é ineficiente. Eu digo está responsável no sentido de reger, não, garantir que, primeiro, não se pague, garantir que as pessoas tenham esse acesso. Mas o acesso aí não é entrar numa universidade, tem passando por isso. Mas vamos fazer uma pergunta, Mércio. Eu acho que muitas vezes as divergências, eu tenho uma divergência, né? Muitas vezes, e o Chooser também, mas às vezes as divergências vêm pelo princípio. Nós estamos a discutir o meio, o que é. Acreditas que todo mundo deve fazer ensino superior? Não, isso em nenhuma parte do mundo. Não, mas deve buscar isso. Não que ele vai fazer, mas que deve ser uma busca. Eu acredito nos direitos humanos. E segundo os direitos humanos, até o médio é suficiente. É o importante, é o impecável. Agora, essa questão do ensino superior tem a ver com os objetivos de cada um. Mas para uma sociedade que a gente quer criar mais inclusiva, com uma população de qualidade, que DH conta a população de qualidade, nível de escolaridade, o médio é suficiente. Mas ainda acho sim, mas então ali vem a questão da certo ponto vais concordar com o José que é nem todo mundo deve ir para a universidade. Mas é o número de pessoas a requisitar. Então, é que a grande questão é que a maior parte dessas pessoas estão a requisitar para entrar para a universidade. Primeiro, não tem vontade de ir para lá, vão por uma questão de necessidade. Aí cabe a instituição fazer o filtro. É só porque ele faz o quê? Ele estuda, né? Ele prepara-se para aquele teste e passa. Só que a vontade dele, estás a ver, Mércio? Você sente uma vontade de estudar, você gosta de estudar, você gosta de pesquisar, você gosta de aprender. E a universidade é para isso. Só que quem vai para a universidade, a maior parte aqui, ele vai por uma questão meramente objetiva de eu vou para ali, vou tirar o meu 10, o meu 11. Terei um papelzinho. Quem permite com que isso funcione? As nossas instituições é que permitem. Sim, por isso é que as nossas instituições. Por isso é que o Estado não deve. A Universidade de São Paulo, né? Eles fazem como? Olha, a Universidade de São Paulo, primeiro, é que eles não querem borrar o nome dele do mercado de trabalho. Então, se você, carneiro, entra lá a pensar que não, eu vou fazer os 5 anos, 10 vão sair, não vai passar, porque eles não querem lançar alguém que desprestigia a imagem dele. Isso tem a ver já com isso. Por exemplo, a questão da universidade e do não comprometimento dos professores, que uma boa parte são mercenários.
que, assim, para eles o mais importante dos estudantes passarem ou não tem a ver com eles, não tem a ver com a imagem, mas tem. Tem. A culpa é de todo mundo que deixa passar. Tem, eu tenho imagem negativa. Por exemplo, vê só porque Se calhar quem tem mais. um dos motivos também que está a fazer com que essa ideia de o Estado ser o tutelar da educação é muito perigosa. É só vermos o que está acontecendo mesmo na Universidade de São Paulo, a USP, por exemplo, na USP, as universidades, a academia tem se tornado cada vez mais ideológica. E é muito. Mas a questão muito ideológica tem uma parte estatal, tem uma parte estatal, mas também tem uma por exemplo, cá em Angola, vamos no contexto angolano. A nossa educação é extremamente enviesada. É extremamente enviesada. E tem mas calma. Agora, tem uma das grandes coisas que eu vi, foi mesmo do brasileiro. Que ele disse. As nossas instituições, elas são viradas à ideologia mais à esquerda, porque o Estado faz isso ou porque tem mais formandos de esquerda. Porque até do Estado. O que acontece é o quê? Mas a ideologia dele foi, é como em Angola, por exemplo. Onde é que você vai encontrar em Angola figuras que sejam dissidentes, por exemplo, dessa visão soviética do mundo? É muito pouco. Não, é pouco. Se é pouca, porque assim. Então eles não tipo, você vai ter uma diversidade que não por isso é que é perigo, por isso é que é perigoso. O Estado por estar dado dizer como meu filho deve ser educado. Mas a gente. Como meu filho deve ser educado. Seguinte questão, que tipo de Estado? Porque o Estado que nós estamos de Angola é um Estado na questão do ensino, por exemplo, Brasil. Brasil, nas escolas, da escola primária até ensino médio, no ranking das melhores classificações, as escolas privadas são melhores que as públicas. Todas. Isso constata-se no Brasil, Portugal. No mundo todo é assim. Estados Unidos. Agora, em termos de ensino superior. Em termos de ensino superior já não. Ensino superior é porque o ensino superior, a maior parte dos países do mundo tem muitas universidades públicas. Digamos, elas são públicas, não são públicas como as nossas, também são essa é uma diferença que nós temos que encontrar. Por exemplo, Oxford está ligada, por exemplo, ao Estado, mas ela é paga, tu pagas muitos dólares, né, muitos euros, para você estar lá. Não, é como, por exemplo... também o Estado não dita... Não dita a política da... Não, aqui dita. A política... Não dita a política da universidade. Tá aqui a tua matemática. Se alguém que não estudou, não fez, por exemplo, áreas relacionadas à pedagogia ou áreas relacionadas ao ensino, pode vir da cabeça dele que você que agora, porque está a fazer robótica, quem está a fazer economia também tem que fazer robótica. Por exemplo. Não é. Eu tive informática de binário. Porque que mandou mas a questão mais fazer algoritmo. Mas a questão mais perigosa. Mas a questão mais perigosa é a questão da ideologia. O Estado não defende objetivo público. Não defende interesses públicos. O Estado sempre defende interesses privados. As pessoas que estão lá. Tem uma degeneração que defende interesses privados. Todos os Estados defendem interesses privados. A questão da cooptação ideológica, eu concordo com vocês. Mas agora tem a questão autárquica. Algumas universidades saem-se muito bem, porque o Estado só garante que sejam públicas. Até aí tudo bem. Vai apoiar com remuneração, com as cotas e tudo. Agora, a questão das autarquias da política de educação de cada universidade depende da universidade. O reitor é como se fosse o presidente da universidade. Eles é que falam, não, já não fazer isso. Ali sim, mas agora, aqui em Angola, em função do... E em África, é difícil. Isso é mais na África do Sul. Na maior parte dos estados de África não funciona. Eu vou nesse tipo de educação que funciona em Portugal, na Alemanha e também nos Estados Unidos e no Brasil. Ali sim, para mim aí está tudo ok. Agora, do jeito que são aqui as nossas, para mim não. Tenho uma pergunta. E é para mudarmos já o painel, aliás, fica muito tempo na educação. É importante. A minha pergunta é relativamente... Não, isso aqui não acaba. Isso não acaba. Não acaba. A minha pergunta é relativamente a como é que o Mércio...
O Bruno deixou da enquanto da um subsídio. Como é que estava a chegada do Biden aqui em Angola e a questão do controle do Lubito, a história? Sim, isso é uma pergunta interessante. É. Quem quer começar? Eu? Pronto, eu tenho um pessimismo a princípio das vindas dos grandes líderes das maiores potências do mundo. Tivemos a vinda da Angela Merkel, do Emmanuel Macron, e até agora a mudança não significou muita coisa. E também tivemos do Pedro Sánchez, né, da Espanha, e o discurso foi sempre da aproximação das empresas dessas nacionalidades virem para cá. O Biden é importante, o principal líder político da maior nação, da nação mais preponderante no sistema internacional, mas tem um contraponto. O sistema, assim, de Angola é completamente protecionista em questões cambiais, que as empresas não conseguem retirar o investimento de uma forma assim, tão flexível, e que isso já proporciona um desincentivo de investimento aqui. E a zona de livre comércio também não acontece por causa desse protecionismo cambial. Tem outras questões que têm a ver com a carga tributária. O ponto seria, será que com a vinda de Biden, o Estado de Angola vai tornar isso um pouco mais flexível? Se sim, então a vinda de Biden vai fazer alguma coisa. E se não, tipo, eu creio que vai ser mais uma visita que o mais importante que Angola vai querer tirar proveito é sair na fotografia. Dar uma imagem no mundo sobre que nós conseguimos trazer o Biden, em função das 5 nações que temos em África, somos a única que conseguiu um egoísmo assim não funcional, um orgulho que eu não acho que vai se repetir na vida do cidadão a sem pensar. Um outro aspecto vai ser a facilidade com que a gente vai dar o corredor de Lobito, oferecer aos Estados Unidos, em troca de quê? Fotografias, talvez. Mas agora, se isso for canalizado da melhor forma, isso ajudaria muito, principalmente na questão da taxa de câmbio, que Angola tem se afastado mais da indexação do dólar. Aumentou 20% já há 2 meses. Estados Unidos, que é o país onde essa unidade monetária é a principal, made in US dollar, poderia ajudar no sentido de diminuir essa diferença que tem sido gritante com o passar dos anos. Eu vou preferir que seja essa última, né? Ia melhorar muito, porque Angola é um país totalmente, assim, que exporta quase tudo, né? Até há um ano nós nem fabricávamos nem um toffee pick, né? E. Ah, sim, né? Os palitos só agora. E aqui estão no jornal. Não, porque eu acho que o palito não é tão fácil. Já temos histórica aí do Palito. Já tem. Aqui saiu no jornal. Se apareceu no jornal é porque eles acharam que é um ganho. E tudo é indexado ao dólar para vir para cá. O salário de muita gente que trabalha em instituições diplomáticas e multinacionais. E o Kwanza não ajuda assim tanto. Vamos supor que foi taxado alguém a ganhar 20 mil kwanzas. 20 mil não, a ganhar 100 mil kwanzas. 100 mil kwanzas para o dólar já não são 100 dólares, não. Aquilo é uma coisa que diminui ainda mais. Aquilo facilita as empresas a pagarem pouco. Porque alguns a indexação não é feita se o câmbio sobe, não. É de um preço da unidade local ao dólar. Então, se for nessas questões que precisam ser consideradas, aquilo vai ter uma influência positiva até a último cidadão, porque vai ajudar com que os preços sejam mais estáveis, vai ajudar com que haja um número de empresas que tragam um serviço mais acessível, que não precisa de exportação, que a exportação dentre os modelos de implantação das multinacionais seja feita aqui, ou por absorção de empresas existentes ou não, e ajudar também na imagem de Angola no comércio internacional. Não sei se vai ser isso, né? Infelizmente está mais para não ser isso, para ser talvez uma propaganda de eleições, que foi o primeiro presidente trouxe baixo. Pode ser, né? Como também não. Eu acho que aqui o principal, os principais potencial ganhos, o Messi até já tocou, né? Eu acho que se haver mudanças, que não são mudanças fáceis, muitas delas são mudanças estruturais, naquilo que é o sistema financeiro, naquilo que é o sistema tributário, na forma como o nosso mercado está composto, aí sim os ganhos serão muito, acho que serão muito bons, né? Porque normalmente
ter a chancela de uma potência, é meu dizer, olha, vão para lá porque lá é um bom lugar para se investir, para poder ter rendimentos. E não só, sem falar também dessa potencialidade da Angola está muito bem localizada, tem mar, tem rio, tem uma população muito jovem que acaba um potencial de riqueza muito grande. Eu acho que é dos maiores que o mundo tem. Isso acaba por né, trazer os olhos para cá, mas é isso que o Mércio disse. Será que isso vai se efetivar, dadas as condições que nós temos? Aí já vem a visão mais pessimista. E as outras seria a maior abertura, né? Uma É a maior questão do abertura. quê? Porque olha-se muito pela via do caminho de ferro. Até agora foi a via mais citada e avisada de um melhoramento, que aquilo vai dar acesso a, assim, em termos de mobilidade, é que possivelmente ia dar. Uhum, País uhum. da área leste Vai até cortar o país ao meio. e está a ser considerada muito nesse aspecto. Será que vai ser eletrificado e melhorado nesse sentido? Eu acho que se for, né? Porque o Se Lobito não for, vai será, né? se Aquilo, for, será muito para nós, interessante. a gente ia Acho que, precisar que... Eu acho que se Então, for, vai ser muito uma coisa interessante. uma coisa Porque muito eu acho que interessante. essa movimentação, a grande questão é que nós devemos ter em conta né? Isso será, eu acho que o plano do BID será interessante de qualquer forma. Agora, nós é que temos é que tirar o melhor proveito dele, né? Que é aproveitar, tornar o mercado não só angolano, mas africano também muito interessante, porque nós trocamos muito pouco entre nós. A maior parte do comércio dos países africanos são com países que estão a milhares de distância de nós. Seria muito interessante, dada também essa questão de tentar integrar os Da mobilidade países, né? também. E também a questão da mobilidade. Rodoviária, A totalmente questão da mobilidade. estão Então, conectadas. até certo é interessante. E depois é aproveitar com o quê? Aproveitar que nós podemos ser um país de ponta na produção de manufatura. Nós temos que começar a transitar para a manufatura, não só os produtos mais simples, na extração. Isso seria muito interessante, porque nós temos muita mão de obra e temos muitos produtos que podem servir para serem comercializados. Por que é que nós só temos que pensar em inundar o mercado europeu quando nós temos vários mercados emergentes aqui, com muita gente a crescer, nós podemos vender muito. E esse de certo modo, pode dar essa mobilidade, né? Então, eu acho que nós temos que aproveitar. Eu tinha uma visão mais otimista, o Mércio me pôs uma visão um pouco mais calma, mas ainda acredito que terá mais benefícios do que malefícios no final do dia. A soma será positiva. Eu acho, quanto ao corredor do Lubito, acho que nós, os angolanos, devemos olhar o corredor do Lubito como algo que vai agregar valor para nós. E temos que saber como devemos aproveitar o corredor do Lubito. Tem surgido nas redes sociais muito pessimismo em torno do corredor do Lubito. Mas essa impressão de Mas alguns chefes de Estado importantes já vieram para cá. Mas né, de que não- uns de dizerem que vamos entregar aquilo de bandeja, nós não vamos ganhar nada com aquilo, mas eu acho que não seja de todo assim. Então, talvez Angola é um país que Eu acho que o Ganha corredor do Lubito é uma oportunidade de nós, os angolanos, mostrarmos que conseguimos fazer alguma coisa diferente e bem. Porque, eu não sei, eu sou mais alinhado com as ideias dos americanos, isso, quem conhece o canal talvez conheça bem. Porque eu acho que os americanos são as pessoas, com relação às outras potências, são as pessoas que têm, digamos assim, os hábitos e os valores e os princípios muito parecidos aos nossos. Porque o que os americanos tecnicamente acreditam são algumas coisas que nós acreditamos. Porque eu, sendo sincero, eu prefiro confiar nos americanos do que confiar nos chineses e nos russos. Ah. Porque não confio. Se os chineses e os russos nem são democráticos, nem são Não, mas só parecidos com a sua população, imagina com a nossa. antes Então, disso tem um problema, que o problema não está no investidor, tá? O que é que a gente faz? sim, Como é que a gente cria essas condições? e nós temos Isso, que, e- e nós isso aí temos que parar já não de. envolve nem americanos, nem Certo. envolve a capacidade que a Angola tem Para conseguir até agora. aproveitar, exatamente. Eu acho que a vinda do presidente americano é boa para Angola. Agora, os resultados é que eu não sei. Yeah. No momento é boa porque vai nos dar visibilidade. Acho que Angola precisa de visibilidade porque Angola é um país grande. Mas o que é que a Angola faz com a visibilidade? Esse é... Aqui,
Eu não estou a dizer, primeiro estou a falar do Ok? benefício da exposição que o presidente americano vai nos dar. Yeah. Agora, o que nós vamos fazer com essa exposição, cabe a nós, é nossa responsabilidade. Achas que se fez para Sim, é essa nossa responsabilidade. visibilidade? Porque, querendo ou não, o marco histórico, o primeiro presidente americano em solo angolano, e os presidentes americanos não têm o hábito de sair muito para África. E já tem se notado um pouco de mais abertura, principalmente do presidente Biden. Espero que isso continue com o presidente Trump ou com a Kamala, mas acho que o Trump vai ganhar. Eu acho que, porque o Biden, a desvantagem é só, Sai de spoiler, né? a desvantagem é só que talvez o presidente Biden está em final de mandato e muita gente está dizendo, não, se calhar não é tão relevante assim, mas Não, é é relevante. relevante porque o presidente americano não vem só. O presidente americano vem com uma delegação e, pela história, nós sabemos que Mas ainda assim, a política exterior americana, dependendo de quem sentar na sala oval, não muda. Muda muito pouco. Muda muito pouco. Então, nós angolanos é que devemos pensar o que vamos fazer com essas mas agora eu não sei se é em função da experiência da gente nunca aproveitar As oportunidades. nada, nunca. Mas um dia, Eu tenho esse. mas um dia podemos aproveitar, mas se tu estás a estudar por quê? Né? Tu estudas, o grupo Sim, estuda, tá. estuda. Não é porque nós ainda acreditamos Ah. que Angola tem algo para dar. Eu acredito que a forma de mexer Angola, se calhar, é mais na questão acadêmica daqui, né? Certo. Então nós Que vai acadêmicos- influenciar até a questão política. Certo. Porque se nós começarmos na quem elabora a política externa de Angola, nós e lá podemos para aqui, eu acho que está muito distante Eu também disso concordo, acontecer. mas nós podemos pegar nos pontos bons que algumas vezes os que elaboram as políticas fazem e nós colher frutos daquele. Só o caso de Angola quase é que não tem pontos. Mas vai, fulano, aqui a bandeira. Ainda vai mudar. Ok? Kiara, manda pergunta. Mas manda aqui. Fugindo um bocadinho desse tema, né, que os internacionalistas como tal não estão a se pronunciar, estamos a ver mais juristas e economistas, mas é normal. Tem que acabar com os juristas no país. Tem muitos juristas. Direito positivo está a acabar com Angola. Eu gostaria de saber da parte do Mércio, qual é a visão acerca do ativismo político? Sobre o ativismo político, assim, eu acho que em qualquer país que se considere democrático, o ativismo é necessário. Necessário liberdade de expressão, mas agora qual tipo de ativismo? Se for de um alinhamento que são financiados a partidos políticos, que temos visto muitos a terem suas pautas contadas e financiadas, eu não diria que isso é um ativismo. Mas em função do governo que a gente tem, nosso ativismo ainda é só focado na questão política. E a questão política não é a única que precisa dessa pressão para fazer com que o Estado cumpra as suas tarefas. A questão acadêmica também é. Eu acho que se calhar é mais interessante aqui, né? E tem aumentado em Angola, sim. De 2015 para cá aumentou muito, mas só que também tem sido cooptado em vários aspectos, né? Porque as alas já tiveram mais unidas, já tivemos mais conscientes do que acontece. Só que atualmente surgiu uma franja, eu acho que tem um conflito interno em função de alguns verem as suas aspirações em 2022 frustradas e acabaram por ser presas fáceis aos partidos políticos. E eu acho que o maior mal de qualquer ativismo é estar cooptado a um partido político. No caso de Angola tem vindo a acontecer muito essa questão. E cria esse sentido do sequestro da missão do ativismo político, que é o de pressão, de mudança para uma atividade. Mas ainda assim tem surgido outros movimentos que eu acho que são bem interessantes. Tem o movimento Mapuntual, faz um ativismo político, um ativismo não político, mas um ativismo social. Tratar de adolescentes, criando uma ideia de que adolescentes. Assim, o mundo tem sido tão adulterizado, mas eles criam uma outra alternativa de que os adolescentes possam viver a adolescência e crescer de uma forma mais consciente até perceberem os problemas sociais. Faltava isso, esse tipo de ativismo e vários outros. Agora, o totalmente político ou politicamente correto que a gente tem de aliado a uma ideia certo, isso aqui não, né? Mas para mim isso só engrandece mais o sistema político de Angola, né? Que até aqui é muito fechado, mas nós vamos abrindo nessa perspectiva. Eu digo nós no sentido de que quem cria um canal, quem dá voz às pessoas, quem luta por uma causa justa em nome de Angola, assim, né?
Aliás, eu nem tinha que dizer que é um ativismo, mas sim é um exercício de cidadania. Isso sim, né? Isso é bem-vindo e vai ser sempre. Yeah. Muita gente também luta por, em vez de lutarem por uma causa justa, lutam por interesses Não, aquilo aí não. Aquilo é totalmente. Você paga para. Os ativistas com aspirações de quererem virar deputados e governantes, nós não queremos Os isso. ativistas também querem ser políticos. E tem Só de muitos ativistas. passeio dos Estados Unidos. E tem muitos ativistas que só não gostam, não é que eles não gostam da situação, eles só não gostam das pessoas que estão por lá. Porque se eles estivessem na mesma coisa, fariam a mesma coisa, porque as ideias são as mesmas. O que é que os ativistas políticos propriamente produzem? Livros, poucos. Artigos, poucos. É questão científica. A gente faz uma crítica sem. Tá bom. Tá bom fazer uma crítica, tem que Mas sem critérios assim, Sem artigo de critérios. opinião nem nada. Eu sei que não faz. O governo não está a mudar fome, tá bom. Fundamenta. O que é que Eu vi. como é que se muda? Como é que se muda? Como é que sai disso? Olha, eu gosto muito, por exemplo, o Mércio tem uma proximidade com o Brasil, mas eu gosto muito, encontro muito isso no Brasil, que existem muitos movimentos que têm soluções práticas, movimentos Sim, sim. sociais, mesmo ativismos sociais, têm soluções práticas. Na favela, o que é que eles fazem? Pintam a favela, limpam. Quer dizer, eles têm determinadas atividades, e mesmo quando eles têm questões políticas, eles muitas vezes têm objetivos bastante claros, fazem, por exemplo, compilam dados e demonstram porque aquele deputado, aquele vereador está errado e tem feito práticas erradas. Por que Então, essa medida? essa medida. O Brasil é mais aberto. Mas aqui em Angola é interessante. Tem uma instituição, eu acho que é do Quando Cubango, e acho que é uma instituição assim que trata de. Eles dão voz, dizem que a missão dele é dar voz aos angolanos. Eles fizeram uma investigação assim, prática e aplicada sobre o que é corrupção, o que é que a população acha da Ok. corrupção. Olha, aquilo foi um estudo de campo muito Interessante. fixe. E eles fizeram uma crítica no final, a dizer que Angola é corrupto por causa disso. A corrupção é função do. Tipo, eles trouxeram primeiro a definição, ou a nomenclatura da corrupção segundo o IPC, o Índice de Percepção de Corrupção. Depois eles trouxeram no quê? No enquadramento de Angola. Fizeram algumas entrevistas às pessoas. Isso dá feedback do. Tipo, essa questão do não acesso ao serviço público, as escolas foram todas relatadas lá. Depois eles fizeram uma espécie de estatística, dizer quanto por cento de Angola é corrupto, por que Angola é corrupto, tudo aquilo. E se fez uma crítica mais adulta, mais sustentada. Não era só dizer Angola é corrupto, tudo isso todo mundo sabe, mas agora em que proporcionalizado. E também tem uma parte que eles diziam o que as pessoas percebem sobre corrupção. Aí já envolvia muitas práticas que são feitas até dos cidadãos normais, que a gente nem sabe o que é corrupção, mas é corrupção. Então eles foram nesse sentido mais adulto. É um ativismo, ao mesmo tempo político e acadêmico, muito sistemático, que para mim foi fundamental. Yeah. E a última questão seria se tu aconselharias as pessoas a fazerem um curso de relações internacionais, que na verdade daqui a pouco formado na área, claro, se aconselharias em Angola. Em Angola fazer curso de relações E internacionais. o que é que dirias para essas pessoas que aspiram a fazer relações internacionais? Bom, Porque primeiro. acredito que depois desse vídeo ser publicado, algumas pessoas vão se rever naquilo que é o teu trajeto acadêmico e pode lhes despertar o interesse em fazer o mesmo curso. Ok. Né? Só que nem todo mundo pode ser um Mércio. E não ia ser bom, eu acho que podem ser melhores, né? É uma questão pertinente, mas eu começaria a responder da seguinte forma. Até no Afeganistão, eu assim, aconselharia as pessoas a fazerem o curso de relações internacionais. Mas agora é aquela questão, que as pessoas fazem muito o curso de relações internacionais a pensar só nas benesses, sem a pensar no que vão ter que se expor a fazer, sabe? Aí é muito complicado, né? Eu não aconselho os estudantes de relações internacionais a lerem apenas livros de relações internacionais, são uma caixa assim. E a gente dizia sempre, quer fazer relações internacionais, não leia livro de relações internacionais. De relações internacionais, a gente desaconselhava isso. Mas eu diria que as pessoas que queiram fazer esse curso e que devam fazer, e que eu aconselho, devam estar com uma ideia mais aberta. Mais aberta, isso pressupõe um jogo de cinturas.
a tentar desafiar as relações internacionais muito à base daquilo que a gente está acostumado, as mesmas teorias, sempre o realismo e idealismo. Por exemplo, a minha que eu mais gosto, que acho que tem o decolonialismo, o neoliberalismo, são coisas que surgem assim, surge assim na nova escola das relações internacionais que as nossas academias, infelizmente, não trazem. O desafio que eu proponho é que, para quem quiser fazer relações internacionais, é precisar desconstruir, desfazer as ideias. Primeiro, os espaços de empregabilidade clássica, que é para a diplomacia política, e olhar pelo leque de internacionalização que a vida tem atualmente. Um outro aspecto é estar aberto a aprender sobre tudo, sobre nacionalidades diferentes, e assim, é um curso que eu acho que todo mundo poderia. Línguas também. Mas as línguas já são clássicas, já fazem parte disso, né? Eu acho que quem pode fazer relações internacionais não necessariamente, ou a princípio, é alguém que fala tantas línguas. A princípio. Porque as línguas vêm dar uma ferramenta extra de compreensão de outros mundos. Quando você percebe uma outra língua, você entra no mundo inglês, você entra na literatura inglesa e tudo. Então, em suma, eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem um segredo tão grande quanto aos outros cursos, mas o de estar aberto a conhecer tudo e aprender sobre tudo e sobre cultura de outros países é muito interessante isso. Bom, já estando assim no final, já estamos aqui há algum tempinho, então eu só gostaria que o Mércio desse algumas sugestões de leitura. É obrigatório quem passa por aqui É difícil tem esse. que, tem que dar pelo menos 3 sugestões, pode ser de qualquer área, mas que sejam marcantes para. Você deixou isso aí tá mais difícil. Se fosse numa área específica, pronto. Você que sabe se quer chegar só numa área, se quer ir para mais. E depois temos uma última mesmo já para fechar. Ok, 3 sugestões, olha, tá passar aqui. Para ver qual é que eu vou dar, porque todas são importantes. Mas primeiro a gente poderia pegar a Shell Cabot e se a África renunciasse ao desenvolvimento. É uma pergunta que ela faz. E se não é nós que estamos a renunciar ao desenvolvimento? É um livro muito interessante. A Shell Cabot não é fácil encontrar, mas aconselho esse. Para quando a África, José quiser, faz uma perscrutação muito importante sobre a economia, sobre direitos humanos e democracia em África, o que é que nós não estamos a fazer até agora. No final, eu poderia também sugerir um livro de literatura, ah, sem, olha, eu estou a esquecer esse, mas esse é do angolano, né? Eu quis deixar assim a marca mais pronto. No último, eu poderia sugerir. Tá difícil escolher um. Pronto, vamos ficar com Eduardo Galeano, Filho dos Dias, né? É um livro curto, interessante, porque faz uma cronologia de todos os dias, alguma coisa que aconteceu, né, no mundo, né? Filho dos Dias, Eduardo Galeano. Eu acho que para estudante de relações internacionais que eu comecei a entrar assim. Para começar a entrar, Agora, bom, para começar a base, eu sugeria, assim, Relações Internacionais e História e Teoria de Demetrio Magnoli, aquele é um livro muito interessante e muito fácil de ler. Bom, bom. Agora a nossa pergunta clássica, todo mundo tem que responder. Ok? Antes de perguntar, eu vou sugerir também, para quem quer fazer relações internacionais, além de conhecer o mundo, tem que conhecer primeiro o sítio onde está, que é Angola. Claro. Então, leia a história da Angola, de René Pellissier. Pellissier? Pellissier. Eu não falo francês. Pellissier é um grande Não, é também. Vai Interessante. bastante. E leem também a Democracia de Hans Hermann Hoppe. Um pouco da Democracia escola, de Deus que falhou. Esse é o... da escola. Epá, então já que estão nos livros, eu vou sugerir, leiam Porque as Nações Fracassam, Não, da Arena Semol Way Nation foi. e o James Robinson. É um excelente livro, né? Traz alguns dos temas aqui que falamos sobre instituições, que são dos grandes entraves do desenvolvimento, é muito, muito interessante. E agora, pergunta clássica. Se hoje fosse o teu último dia de vida, quais seriam as tuas últimas palavras? Epa, Não, essa pergunta é difícil, né? Daquela vez disse, mãe, alguma coisa interessante. Mãe, eu te amo. Exato. Exato. Epa, não sei se ia dizer alguma coisa, é morrer, né? É mentira, Imagina que
E passa Vamos pegar, vamos pegar e vamos pôr num lugar que vou abrir daqui a 500 anos. Como é que gostaria de ser de lembrar? Daqui a 50 anos. 500 anos, como é que gostaria de... Marx ia dizer proletário univos. Eu vou dizer de certeza, pela... Assim, se eu dizer mãe, eu te amo, tem os meus irmãos, sabe? Tem muita outra... Acho que é só desaparecer, depois voltava. Né? Mas não tem nada que gostaria de... Tem uma que eu gosto muito, tem sim. É preciso pensar se se feliz, sempre. Preciso pensar se se feliz. Bom. Não esqueçam de subscrever o canal, comentarem. Assistam o vídeo completo para terem a total noção. Todo mundo tem que aparecer. o Pires e o Guiala. Mas não esqueçam, subscrevam o canal, partilhem com os amigos, possam chegar ao maior número de pessoas possíveis.